Item Caminho de Ahriman. Item Satanismo Ahrimanic Tradicional. Rev. Brian Sharp. Para o meu Deus Ahriman. Meu guardião e guia Melek Tos. Minha escuridão e congregação. Para minha Senhora Lily. Item Prólogo. É tempo para aqueles de nós que conhecem Ahriman, Satanás, como o verdadeiro Deus. Para enfrentar o mundo. Nós somos os verdadeiros adversários que se levantam contra a comunidade satânica e que se saiba que nosso Deus não é um símbolo, ele é a força onipotente no universo que causa o caos para manter a evolução se movendo para sempre. Nosso Deus não é um Deus pessoal e carinhoso. Ahriman está em todos os lados do corpo e ele permite que a lei natural para eliminar os fracos e indignos. Que se saiba, se você está em sintonia com o seu plano, você está a seu favor. Com a realização vem recompensa. Eu sou iluminado ao plano de Ahriman do anjo do pavão, Melek Tos. Melek Tos é o delegado do inferno para administrar a vontade de Ahriman. Melek Tos é o nosso guardião e guia com a chama negra para iluminar o nosso caminho. Ele é bonito e cheio de luz, uma maravilha contemplar, pode Melek Tos assistir e guiar no grande plano de Ahriman. Que se saiba, o ciclo de 9.000 anos terminou. Aura Majda não cumpriu sua promessa. O controle da Terra reverte para o pai Ahriman. Ele deve controlar o universo e a realidade como entender. O Druj não é mais a mentira, é a chave para a liberdade. Libere sua natureza animal e persiga seus objetivos divinos terrestres. O mundo material e a carne é o mundo do divino. Pegue o que puder e crie através da destruição. Dominocus. Salve Ahriman. Levanta-te, nosso pai. Satanismo Ahrimanic tradicional. O satanismo tradicional ainda é uma nova religião e uma abordagem diferente do que Anton LaVey começou em 1966. A religião satânica ainda está evoluindo e se dividindo em diferentes facetas. O que nos separa do mundo do satanismo é que vemos Satanás como Deus. Satanás é onipotente no universo e funciona de maneira diferente dos outros conceitos de Deus que dominaram o pensamento religioso por meio do caminho da direita. Até este ponto, o satanismo era laveiano, moderno ou teísta. Começando com Laveian, esta é a forma de satanismo que Anton LaVey criou junto com a Igreja de Satanás. O que a Igreja de Satanás e o que está na Bíblia satânica são dois conceitos diferentes. O satanismo moderno segue de perto a Bíblia satânica. Esta forma de satanismo é ateísta em sua crença. Eles praticam o ritual também como um processo cumpridor do ego. O satanista ateísta vê Satanás como uma força espiritual amigável que pode ser aproveitada para criar um efeito. Não esqueçamos os luciferianos que estão em algum lugar entre eles e sozinhos. Luciferiano e satanista espiritual. Veem Lúcifer e os demônios como deuses e guias através da vida. Eles também veem a magia. É a oração como uma ação autotransformadora. O satanismo passou de ateísta e via Satanás como um símbolo com a prática do ritual como ego cumprimento. Em seguida, ver a magia como uma forma de transformar a realidade, batendo em uma força escura amigável. Mantendo a autodeusidade, juntamente com a capacidade de mudar a realidade. Os luciferianos e os satanistas espirituais veem isso como seu método. Onde o satanismo tradicional está em uma religiosa barra mitológica, espiritual e mágica. Começando com a mais nova ideia de aspecto religioso barra mitológico é onde eu vou começar. Os satanistas colocaram um estigma sobre os satanistas tradicionais desde o início. Se Satanás era visto como Deus, então você era um adorador do diabo. O adorador do diabo era puro mal que cometera atos de estupro, assassinato e sacrifício de animais. As coisas que eles foram acusados durante o pânico satânico que o FBI debactou no início dos anos 90. Eu acredito que a coisa toda foi iniciada pela Igreja de Satanás instigando a manipulando as ovelhas cristãs estúpidas. Eles usaram o conceito de adoração do diabo para cumprir a fantasia que criaram para as ovelhas. Assim satanismo religioso não poderia desenvolver fazer ao estigma com na comunidade satânica, mas as pessoas que sentiram Satanás persegui-lo. Para aqueles que encontraram Satanás, descobriram que ele realmente deixou sua verdadeira presença ser conhecida por Zarathustra. Zarathustra criou o conceito de religião dualista conhecido como zoroastrismo. De acordo com esta religião há um Deus bom e um Deus mau. Esta religião tem 4 ideias diferentes de como surgiram. Eu prefiro o conceito de que Ahriman, o Deus do mal, tomou consciência de Ormai, bom Deus. Ahriman desejou expandir sua consciência, assim que moveu-se para a luz para tomar ele como seu próprio. Ormai viu isso e criou um buffer entre eles. Ormai criou seu reino e anjos. Ormai governou com um punho de ferro e esperava ser adorado, servido e visto como todo conhecimento. Ahriman criou seu reino e demônios. Eles foram criar o caos e desafiar os anjos, juntamente com Ormai. Ormai então desafiou Ahriman para criar algo bom. O pavão foi criado, Melek Tos, e Ahriman disse: eu posso criar coisas boas, mas não vou. Ahriman criou então 6 outros daivas e dos archdemônios e demônios. Ahriman então nomeou Melek Tos como rei deste mundo. Mundo do homem. Os muçulmanos veem Melek Tos como Shaitan porque Ormai ordenou que Melek Tos se curvasse para a humanidade. Melek Tos, carregando o espírito de orgulho recusado e, em seguida, convencido Adão a iniciar uma competição com Eva. Assim, Adão colocou sua semente em um frasco e Eva fez o mesmo. Os frascos foram enterrados e só o frasco de Adão foi frutífero. Criaram-se tanto um macho como uma fêmea e geraram os filhos de Adão. Assim, um satanista nasce, não é feito. Entre Ormai e Ahriman, o universo, o mundo e seus reinos foram criados.
O caminho da direita chama o reino de Ormaidzel e inferno do reino de Arimã. O céu é um lugar onde tudo é dedicado ao governo tirânico de Deus e, portanto, requer a estupidez é a incapacidade de pensar por si mesmo. Completa escravização à adoração de Deus. Eles podem tê-lo. O inferno é um lugar criado por Arimã, onde você pode expressar toda e qualquer necessidade natural que você tem como humano. Você saber pecados. Além disso, todo o verdadeiro conhecimento das coisas esperam lá, apenas para ser descoberto. Esta é a diferença entre os dois. Parece que as pessoas de Ormaid reverteram os dois reinos. Como os seres humanos evoluíram, assim como o método de adoração. Cristianismo, Islã, Êxide e religiões pagãs evoluíram. O lado direito criou o conceito de pecado original. A coisa mais feia alguma vez surgiu neste mundo e se tornou a pior peste mais sufocante jamais conhecida. Adão foi feito primeiro antes de Eva apareceu na cena. Arimã enviou Lilith, para Adão. Ela devia seduzir Adão nos caminhos de Arimã, mas fracassou devido ao fato de que ela não podia suportar os filhos de Adão. Lilith saiu e procurou Meleque e Tos. Eles criaram os demônios ocidentais agora conhecidos como os deuses infernais e demônios goéticos. O acoplamento de Lúcifer e Lilith é como ele é geralmente conhecido. Entretanto, Eva foi criada a partir de Adão e pôde cumpri-lo como companheiro. Ao contrário de Lilith, Eva se curvou e deu em Adão. Lilith era uma criança de Arimã, assim o orgulho e a rebelião viveram nela. Arimã viu a disposição de Eva de agradar e seduziu-a para participar no fruto do conhecimento. Assim, libertando Eva da escravidão e Eva, então seduziu Adão a fazer o mesmo. Desde então, os seguidores de Ormaid foram manchados com o pecado original e permaneceram torturados enquanto estavam na terra. Os filhos de Adão permanecem livres e agem conforme a sua natureza os impulsiona. Enquanto a humanidade continuava a prosperar na terra, Ormaid enviou anjos observadores para ir à terra e instruir seus seguidores nos modos de vida. Azazel trouxe o conhecimento de armas, maquiagem e guerra. Behemoth ensinava a adega, domesticação de bois e agricultura. Naamá ensinou às mulheres o modo de sedução e prostituição. Samael estava lá para supervisionar os outros anjos. Arimã viu isso e chamou Meleque, Tos e Lilith ao seu lado e conspirou. Um plano verdadeiramente diabólico foi criado e instituído. Lilith conseguiu atrair Samael para longe dos outros anjos. Ela assistiu a dar a sua luxúria para as mulheres do sexo feminino e outra vez a prostituta foi capaz de agradá-lo até o ponto em que Meleque Tos foi capaz de chegar perto o suficiente para assassinar Samael. Meleque Tos então assumiu a sua identidade e olhar. Meleque Tos então ascendeu ao céu onde ele renomeou-se Lúcifer. Os anjos observadores permaneceram na terra sem supervisão. Arimã ficou satisfeito. No céu, Meleque Tos foi capaz de usar magia menor para ganhar segredos do céu. Ele foi capaz de garantir tudo o que ele foi enviado para. Meleque Tos também foi capaz de converter um terço dos anjos do céu à sua causa. Enquanto Meleque Tos estava ocupado iniciando a guerra no céu, Lilith estava ocupada com os daivas corrompendo os anjos observadores. Humanos e anjos ficaram irritados com a embriaguez do vinho de Behemoth. Lilith conseguiu que Naamá tomasse homens casados de suas esposas e ensinasse Azazel a tomar mulheres casadas de seus maridos. Os observadores, por sua vez, ensinavam homens e mulheres a fazer o mesmo. Nefilim nasceu de anjos e mulheres humanas. Titãs vieram para a terra, já que eles eram anjos e humanos, eram criaturas bastante instáveis que eram almas torturadas que criavam uma confusão bastante caótica. Guerra contra a terra estourou, homem contra anjo contra Nefilim. Homens e mulheres foram alimentados com ciúme de perder seus companheiros. Os anjos ficaram irritados porque a ordem e o controle foram perdidos. Os Nefilim foram simplesmente agitados porque eram abominações. Um apelo às armas foi soado no céu. Meleque Tos, Lúcifer, desafiou Ormaid e seu exército para o governante navio do céu. Obviamente em menor número, ele e um terço dos anjos do céu foram derrotados e expulsos do céu e diretamente para o domínio de Arimã do inferno. Com a queda de Meleque Tos, veio o conhecimento de Ormaid. O céu agora era de Arimã. Arimã também recebeu uma agradável adição às criaturas do inferno, um terço dos anjos de Ormaid, assim a criação de demônios ocidentais, conhecida como Goetia. Depois da queda de Meleque Tos do céu, Ormaid ainda tinha que garantir que seus escravos na terra caíssem de volta na fila. Os anjos observadores foram enviados para Arimã ou presos nas torres de vigia do universo. Alguns Nefilim foram trancados também, mas a maioria foi destruída no grande dilúvio. Ormaid destruiu seus escravos menos alguns com desastre natural. Obviamente seus escravos estavam contaminados e tinham que morrer. Os observadores e Nefilim que foram aprisionados para as torres de vigia aguardam libertação, mas estão para sempre ligados a eles. Havia também Drujo, demônios menores de Arimã, apanhados nas discussões da têmpora de Ormaid. Eles também vivem nas torres de vigia. Eles estavam assistindo os anjos da guarda e conspirando com os observadores e Nefilim para criar uma fuga. Estes são os antigos. Que se saiba que os cacodemons que você invoca com as chaves enoquianas são estes Druj maravilhoso que tem muito conhecimento de fato. Depois que a humanidade foi capaz de se reconstruir, o conceito do Messias entrou em fruição. Jesus e Muhammad vieram junto e com eles a idade do gelo do desenvolvimento humano. Ser libertado do pecado e envolto pelo escravo. Assim, a humanidade como um todo foi governada pelo medo e pelo sangue nas mãos dos Messias de Ormaid e seus seguidores.
Em nome de Deus, hereges e infiéis foram mortos. Além disso, os tolos nem sequer sabiam que eram do mesmo Deus e mataram uns aos outros sobre o mesmo condutor doente. A ignorância é bem-aventurança. Os filhos de Adão se espalharam silenciosamente ao longo do tempo e alcançaram suas cabeças aqui e ali, os gnósticos, os cátaros e os templários. Eles tiveram seu tempo, mas foram cortados pela igreja. Então, alguns jogadores importantes para Ariman entraram na luz. Edward Kelly e John Dee criaram um sistema mágico sob o disfarce de magia de anjo. Levi veio e introduziu rituais mágicos e seus funcionamentos. Aleister Crowley vem e abre as portas do inferno, mas chama-os por um nome diferente. Então Anton Levy termina de abrir as portas. Os filhos de Adão criaram os Estados Unidos e agora estamos livres para adorar o Padre Ariman mais uma vez. Ao longo do tempo, Ariman inspirou ensinamentos e livros que nos ajudam a entender o que se espera de nós. Ariman nos dá o livre-arbítrio para nos iluminar e explorar o mundo como acharmos conveniente. Ariman tem um plano para nós, só precisamos ouvir e comunicar através da oração e do ritual. Por favor, não se deixe enganar em acreditar que Ariman é um Deus que cuida pessoalmente. Ariman está do lado de todos e permite que a lei natural siga seu curso. Lex Talionis deve ser entendido. Ainda somos animais e temos aqueles desejos divinos que precisam ser cumpridos. Isso é natural e divino, o mundo material é o mundo do divino. Este mundo deve ser celebrado como tal. A era do fogo do inferno está sobre nós e Meleque Tos está subindo mais uma vez. A morte de Ormaid foi declarada e os filhos de Adão levarão de volta ao mundo para Ariman, pela liderança de Meleque Tos. Levantai-vos, filhos de Adão. Proclame sua lealdade legítima ao Padre Ariman e à sua igreja. Não vamos mais ser mantidos sob terra e adorar em nossas casas. Nós temos o direito de reunir e adorar a Deus como acharmos conveniente. A lei da terra nos dá esse direito e é a proteção dele. Agora, vamos exercitar esse direito espiritual, moral e pecador. Na nossa cultura atual, as pessoas ligam o culto religioso e moralidade como o mesmo conceito. São conceitos diferentes que se entrelaçam uns com os outros. Isso ocorre porque, durante milhares de anos o homem usou a religião, a mitologia e a narrativa para ensinar conceitos morais. Assim, as pessoas têm o conceito de que todos os três são o mesmo conceito. Isso faz com que um indivíduo ignorante a perder a capacidade de separar os conceitos e é feito em cogumelos. Mantenha-os no escuro e alimentá-los bullshit. Agora, vamos adicionar o conceito de pecado e pecado original para a mistura. De acordo com o caminho da direita, o pecado é o nosso desejo natural. Vamos rever os 7 pecados mortais: ira, ganância, preguiça, orgulho, luxúria, inveja e gula. Há outros pecados importantes que devemos olhar: blasfêmias, masturbação, sexo extraconjugal, fraude, aborto, heresia, cisma, apostasia, bruxaria, suicídio, incesto, embriaguez, assassinato, roubo, sodomia, bestialidade e uso de contraceptivos. O engraçado é que a igreja fez tudo isso por milhares de anos. Assim, como a natureza humana, a natureza carnal do homem sairá. O conceito mais desastroso que jamais foi criado é o pecado original. De acordo com o caminho da mão direita você nasceu errado. Então você deve gastar o descanso de sua vida natural escravizado ao conceito da abstinência a seus desejos. Então, quando você ceder porque sua vontade carnal vai para fora, você deve buscar o perdão e ser atormentado com culpa por causa disso. O que? Os desejos que me conduzem à divindade são meu pecado. Bem, então eu serei o melhor pecador de todos os tempos. Por favor, note que certos pecados são de natureza moral. Em seguida, todos eles têm suas pequenas histórias enraizadas na mitologia da religião. Agora vamos adicionar uma pitada de fé, polvilho de dogma, e um tambor de 5 litros de condenação eterna. Agora você tem as viseiras, focinho, grilhões e punhos de mão de escravização. Não vamos esquecer 10% de sua renda para Deus. Diga-me, onde no meio de tudo isso você tem alguma chance de verdadeira expressão, liberdade ou conhecimento? No satanismo, entende-se que a moral, a filosofia, a espiritualidade e a adoração são conceitos diferentes que podem se entrelaçar, mas também permanecer uma diferença autônoma. A moralidade no satanismo é bastante simples de dizer e difícil de descobrir. Você nunca deve ir contra a sua natureza. Quando você sabe quando você tem ido contra a sua natureza, olhar para o espelho e ver se você se sentir envergonhado. Se você tem verdadeira culpa por uma ação que fez, não a faça de novo. Além disso, o satanismo é uma religião amoral que deixou o indivíduo para criar sua própria moralidade. A filosofia dentro do satanismo pode ser encontrada nas obras de Nietzsche e Rand. Em outras palavras, nossos desejos nos levam a atingir nossos objetivos. Não estamos vinculados por nenhuma moralidade, além da nossa natureza, para atingir nossos objetivos. Isso deixa a porta aberta para um monte de coisas. Devido à abertura dessa filosofia, os grupos satânicos criaram regras sobre como os membros de seu grupo devem tratar e interagir uns com os outros. Esta é uma boa ideia, não porque cada indivíduo deve seguir sua própria natureza e atingir seu objetivo. Deixe-nos também ter em mente que seu objetivo deve estar em consonância com o plano de Ariman em sua vida. Qual é o plano de Ariman? Isto vive no lado espiritual do satanismo. Espiritualidade e magia autotransformativa são dois conceitos diferentes que se entrelaçam uns com os outros. A magia transformadora pode ser feita nas formas de meditação, ritual ou auto-hipnose, meditação autoguiada.
A meditação pode tomar duas formas diferentes. Uma forma é abrir as mentes conscientes e subconscientes juntas e permitir que a comunicação ocorra sem interferência. A segunda forma envolve um mantra ou canto que programa o subconsciente através da comunicação aberta entre as mentes. O ritual satânico na forma de autotransformação assume uma forma diferente de um ritual tradicional. Isso pode ser feito em uma forma dedicacional ou um formulário invitational. Ambas as formas têm eficácia igual e vêm com suas próprias consequências. Se você tem medo de possessão, eu sugiro altamente a forma dedicacional contra a forma invitational. Novamente, esta é uma maneira de programar o seu subconsciente, quebrando a barreira consciente entre as duas mentes. Meditação autoguiada é uma técnica que pode ser usada de uma forma que permite que a mente subconsciente para se comunicar com a mente consciente em um método controlado. Além disso, se você assim escolher, conscientemente, você pode falar de volta à sua mente subconsciente. Lembre-se que seu subconsciente fala em símbolos e visualização. Se você está ciente de como estes trabalham, novamente você pode programar a mente subconsciente. Através da autoprogramação, a mente subconsciente aprende a ouvir, bem como comunicar. Uma vez que este processo ocorreu, a comunicação pode ocorrer com o consciente coletivo e Ariman. A comunicação com a consciência coletiva é por meio do ritual tradicional. Descobri que se Ariman é evocado antes de fechar o seu rito, você pode ter um intercâmbio de energia com nossa deidade de adoração. Então a oração é uma forma de comunicação e devoção a Deus, Ariman, ou demi-deus, Melek Tos. Enquanto recita sua oração, mantenha uma ideia visual do que você está querendo. Em seguida, manter uma meditação aberta e permitir que tudo o que acontece para acontecer de forma livre e fluindo. Isso permite que a deidade se comunique com sua mente subconsciente. Então, quando você tem uma inspiração ou uma epifania, você saberá o que foi comunicado entre o seu subconsciente e Deus ou demi-deus. É assim que Ariman e Melek Tos comunicam seu plano em nossas vidas. Veja-os como uma musa, se quiser. A magia. Como satanistas somos nossos próprios deuses. Isso significa que controlamos nossa própria realidade e julgamos nossa própria moralidade. Então, como um deus, como você controla a realidade? Através da prática de magia menor e mágica ritual, é assim estas são as ferramentas do comércio. Vamos enfrentá-lo, neste mundo moderno, onde a justiça de colmilho e garra são ilegais, como manter nosso lugar na cabeça da cadeia alimentar. Nós somos predadores e nossas presas são outras pessoas. Como os negócios, o único cuidado das empresas é obter o seu dinheiro e outra vez. Desta forma eles prosperam e conseguem poder e dinheiro. Como isso acontece? Isso é feito através de magia menor. Esta ferramenta maravilhosa é ensinada somente padre ao aprendiz. Manter a ideia básica de tratar uma prostituta como uma senhora e uma senhora como uma prostituta. Além disso, peças do puzzle já foram dadas a você. A magia ritual é usada por várias razões. Obviamente, se você não pode fazer uma situação acontecer com magia menor, você deve tentar um ritual para ver se ele funciona. A teoria que eu ensino é uma variação da metafísica. Os componentes que são usados são o self, mente consciente, self mágico, mente subconsciente, Itar, consciência coletiva, e Ariman e barra ou Melek Tos. A mente consciente é a força motriz do ritual mágico. Você precisa manter uma imagem da mudança que deseja criar. Além disso, você precisa direcionar a energia emocional para a área apropriada para criar a mudança desejada. Este deve ser um processo difícil que requer intenso foco e concentração. Além disso, sua consciência deve ser clara, para que você não reter no ritual. Isso é prejudicial ao ritual e aos resultados. Eu recomendo criar um diário e limpar todos os contratempos fora de sua mente. A limpeza de sua consciência é necessária. A mente subconsciente é a coisa mais poderosa neste planeta. Este é o seu eu mágico e é a sua antena de transmissão na consciência coletiva e para Ariman e barra ou Melek Tos. A mente subconsciente também controla todos os atos da mente consciente e regula todas as funções necessárias para mantê-lo vivo. Eu também acredito que toda e qualquer atividade paranormal começa a partir de lá. A mente subconsciente é também a porta de entrada para a comunicação com a consciência coletiva e para a deidade e barra ou demi-deus. A mente consciente envia seu assalto para a consciência coletiva no alvo pretendido. Obviamente, sua vontade deve ser firme. Quanto mais tempo você manter o fluxo de energia em seu alvo, melhor. Você identifica seu alvo pelo nome e mantém uma visualização do que você quer deles. Ou a eles. A energia emocional deve ser o foco sobre o alvo, bem como as emoções são contagiosas. A outra forma de comunicação através do subconsciente é a deidade e barra ou demi-deus. Há momentos em que as coisas que precisam ser solicitadas e feitas de maneira diferente. Quando você quer algo de outra pessoa, você ataca seu alvo com tudo o que você tem. Se você está indo para pedir a mudança de um deus, ideia semelhante, mas apenas empurrar a energia para o deus. Nunca ataque Ariman, você vai pagar as consequências. Tenha isso em mente que, em qualquer forma de trabalho mágico, para ser tão específico com o que você quer como possível, esteja pronto para lidar com o que você pediu. E estar pronto para as consequências que ir com ele. Eu não estou falando sobre a ideia retardada de karma. Mas tenha cuidado com o que você pede, você só pode. Tenha em mente. Satanic Magic é diferente em comparação com outras escolas de magia. Não há regras para
seus desejos pessoais e no ritual quando você os envia para a consciência coletiva para a deidade, não retenha nada. Toda fantasia é permitida. Lembre-se, só a sua natureza pode impedi-lo de fazer qualquer coisa mágica. Nós não precisamos da agonia de morte de qualquer animal ou quaisquer outras ações ilegais no templo, mas tudo o que você projeta são seguros para transmitir, não importa o que eles são. Quando você conduz um ritual de destruição, saiba que o karma é besteira. Outro grande problema na magia ritual é o timing. Existem muitos tipos de timing no ritual, e há diferentes momentos para diferentes rituais. Em autotransformador, o melhor momento é antes de dormir. Apenas mantenha a regularidade dele até que esteja completo. Se você está alvejando uma pessoa, o tempo multifacetado que você usa pode ser simples ou complexo. Vamos começar com o seu alvo pretendido. Quando é que o destino pretendido dormir? O conhecimento disso é importante porque você quer pegá-los durante o sono REM. Isso geralmente é entre 6 e 8 horas de sono. Isto é quando o subconsciente é mais aberto e ativo e é facilmente influenciado. Para manter este simples, digamos que o alvo é o típico dorminhoco noturno. Isso deve colocá-lo pronto para fazer um ritual em torno de 3 am a 5 am. Agora, você vai cortar um acordo com um demônio ou usar um ritual completo? Se você vai cortar um negócio, eu sugiro que você estudar o demônio em questão. Você deve saber o cronograma do demônio, dia ou noite. Você deve estar ciente da fase da lua e da época do ano que é. Se você está sentindo coceira, monitorar a fase do planeta que o demônio pode ser conectado. Não se esqueça da oferta que será necessária. Também merda, espero que você queira muito ruim. Se você está indo usar um ritual, o sincronismo do teste padrão do sono do seu alvo deve ser o mesmo. Você deve escolher nomes infernais que têm atributos semelhantes ao seu motivo pretendido. O número de nomes que você escolhe depende de você, apenas certifique-se de que os nomes fluem como poesia. Então você pergunta a cada deus ou deusa para fazer uma tarefa ao seu alvo. Depois disso, a evocação para Ahriman deve ser feita e os correspondentes da Eva e do devem ser evocados para fins de comunicação com os seres originais do inferno. Estes são os verdadeiros comandantes. Se você está tentando alterar a realidade através da magia, várias coisas precisam ser olhadas. Existe energia suficiente para o ritual. Existem pessoas suficientes para criar a mudança. Você tem os tipos adequados de pessoas para mover e controlar a energia. Este é um tópico para outro dia. Ahriman e os Denazans originais do inferno. Normalmente, no ritual satânico, invocamos Satanás e os deuses infernos ou demônios ocidentais. Você pode encontrá-los no Dicionário dos Deuses Infernos neste livro. Há um capítulo inteiro dedicado a isso. De qualquer maneira, Ahriman criou um arco de demônios, conhecido como Daivas. Há 6 no total, e eles são os seres originais do inferno. A maioria pode ser encontrado como deuses rendos ou peças antigos, o som familiar. Depois há Orvalho. Estes são demônios que têm um propósito específico. Eles sussurram nos ouvidos das pessoas para realizar suas metas estabelecidas pelo seu desejo de cumprir o pecado. O pecado é o fator motivador que impulsiona a humanidade a avançar. Abaixo dos Dus são os Druj. O termo Druj significa a mentira. A mentira é qualquer coisa que leva um longe de Ormaid. O Druj é a chave para a liberdade do bebê. Os Druj também são encarnações vivas nesta terra. Escorpiões, ouriços, e outros habitação de caverna ou animais de habitação subterrânea. O conceito grego de daimon é como o Druj opera. A multidão de demônios do ar. Outra compreensão seria uma musa infernal ou um. Os Druj são muitos e permanecem sem nome. Mas eles respondem ao Dus e a resposta de Dus aos Daivas. Daivas responde a Meleque. Tos e finalmente Ahriman, como acima assim abaixo. Criador oriental original e os habitantes do inferno. Ahriman escolhe fazer coisa errada. Deus do livre-arbítrio. Deus, cria através da destruição. Meleque Tos, ele é o serafim demoníaco que é o delegado deste mundo. Demi-Deus, criador dos filhos de Adão. Daivas, os seres originais do inferno. Item Eikei Maná, orgulho. Item Zarais, corrupção. Item Taurvi, ganância. Item Suarva, caos. Item Veidik Indra, ira. Item Nansait, blasfêmia. Aqui estão os Daivas com seus Dus. Eikei Maná, orgulho. Item Akatash, perversão. Item Ashmosh, apostasia. Item J, sexo para manipulação. Item Ne, desgraça barra desonra. Item Numão, Teltali. Item Spese, difamação. Veidik Indra, ira. Item Anashit, contenda. Item Araska, vingança. Item Isu, raiva. Item Kin, vingança. Item Sej, destruição. Item Tarumite, desprezo. Suarva, caos. Item Sheshma, terremotos barra turbilhões. Item Juzrat, enganador barra hipócrita. Item Freptas, distração barra decepção. Item Kunda, corcel. Item Spoisgar, negligente. Taurvi, ganância. Item Az, avareza e ganância. Item Buchas, preguiça. Item Durrui, duas faces. Item Nias, querer. Item Pini, viscosidade. Item Rashk, inveja. Zarais, corrupção. Item Agash, óleo mau. Item Apaush, seca. Item Astvirad, morte. Item Ilta, doença comida barra água. Item Varun, desejo não natural. Item Ves, poluição barra contaminação. Nanashait, blasfêmia. Item Azi, faz as pessoas heréticas. Item But, idolatria. Item Upakidin, heresia. Item Sitoj, blasfêmia. Item Visaresh, lutas para as almas dos mortos.
Estes são os seres originais do inferno e devem ser respeitados como tal. É por isso que evocá-los. Eles mantêm o comando para garantir que as tarefas são tratadas adequadamente. Lembre-se, eles são demônios e você precisará ser tão específico sobre seus desejos e também estar pronto para aceitar as consequências para chamá-los para a sua licitação. Tratá-los como honrados faculdades e amigos. Nunca os temas, eles trabalham para o Pai Arimã. Ele nos concedeu esses demônios para ajudar a realizar o grande plano de que fazemos parte. Dicionário dos Deuses Infernos. Devido à maravilhosa visão dogmática da Igreja de Satanás, ninguém nunca verificou a lista de Levi na Bíblia satânica, até agora. 6 foram descartados a razão está dentro do dicionário. Midgard recebeu seu verdadeiro nome, Jormungandr. Apenas 3 foram substituídos por Lydian, Pazuzu e Citri. Estes são os residentes ocidentais e secundários do inferno. Este é um dicionário por definição, ele tem um guia de pronúncia que é fácil de entender. Os deuses infernais são definidos por local de origem, atributos e outras informações. Eis os demônios do nosso trabalho. Item Abaddon, Aberden, hebreu, os atributos deste deus são destruição, morte e magia. O portador do apocalipse. Item Adramelesh, Adram Alesh, hebraico, os atributos deste deus são liderança, glamour e misdirection. Supervisor do guarda-roupa de Satanás. Item Aposh, Maia, os atributos deste deus são de guerra, doença e morte. O deus da coruja da morte que usa sinos. Item Amon, Amém, egípcio, os atributos deste deus são aquisição de conhecimento do passado e reconciliação. Ele é um grande letreiro. Item Apolilen, grego, atributo deste deus é a destruição. A personificação do mal. Item Asmodeus, Asmodeus, mais Jean, atributos deste deus são de luxúria, conhecimento do passado e influência. Ele está diretamente sob Meleque e Tos. Item Astarote, fenício, os atributos desta deusa são de luxúria, vaidade e preguiça. Ela é a princesa dos acusadores. Item Azazel, hebraico, os atributos deste deus são de vaidade, guerra e luxúria. Este deus deu ao homem o conhecimento de guerra e armas. Item Baalberit, canaanita, os atributos deste deus são de blasfêmia, assassinato, tentação. Ele é o principal secretário do inferno. Item Balaam, hebreu, os atributos deste deus são de conhecimento, sagacidade e magia. Grande professor de decepção. Item Baphomet, francês, os atributos desta deusa são de luxúria, sabedoria e criação. O ícone do satanismo. Item Bast, egípcio, atributos desta deusa são proteção, luxúria e defesa. A deusa do gato. Do sol. Item Beelzebub, hebraico, os atributos deste deus são magia, orgulho e glutonaria. Tenente-chefe de Meleque e Tos. Item Behemoth, hebraico, os atributos deste deus são luxúria, blasfêmia e gula. Deus primordial da terra. Item Beairit, fenícia, os atributos deste deus são mentiras, luxúria e ganância. Grande Duque do inferno. Item Bili, Bial, deus celta da luz e cura. Por razões óbvias, este deus é agora removido. Item Shamos, Moabite, os atributos deste deus são de destruição, dominação e blasfêmia. Deus de dominação e subterfúgio. Item Cimeres, Quimarres, africano, atributos deste deus são retórica, ganância e ordem. Régua dos espíritos africanos. Item Coyote, nativo americano, os atributos deste deus são misdirection, rebelião e conhecimento. Truque oculto de conhecimento. Item Dagon, filisteu, os atributos deste deus são luxúria, glutonaria e morte. Pai de Baal. Item Dambaula, voodoo, os atributos deste deus são conhecimento, luxúria e magia. O deus da cobra que vê tudo. Item Demogorgon, grego, os atributos deste deus são tentação, misdirection e caos. Demônio do ar. Item Diabolos, grego, os atributos deste deus são blasfêmia, tentação e vingança. Primeiro nome do diabo. Item Drácula, Drôjula, romeno, os atributos deste deus são luxúria, mesmerismo e poder. O rei dos vampiros. Item Emao, japonês, os atributos deste deus são acusador, juiz e vexação. Governante do inferno. Item Eurunimos, Yarronimos, grego, os atributos desta deusa são caos, luxúria e vingança. Princesa da morte. Item Fenris, nórdica, os atributos deste deus são força, vingança e paciência. O grande lobo de Ragnarok. Item Gorgeo, grego, os atributos desta deusa são medo, proteção e transformação. Demônio de cabelo de serpente que transforma os homens em pedra. Item Aburrim, hebraico, os atributos deste deus são tentação, blasfêmia e vingança. Sinônimo hebraico para Satanás. Item Hecate, grego, os atributos desta deusa são magia, feitiçaria e morte. Ela era a deusa grega do submundo. Item Jormungandr, norueguês, os atributos deste deus são vingança, veneno e medo. Serpente de Midgard. Item Kali, hindu, os atributos desta deusa são destruição, caos e confusão. A princesa Ogre da morte. Item Legião, Roma, os atributos deste deus são mentiras, orgulho e ganância. Deus da multipessoalidade. Item Lilith, mesopotâmico, os atributos desta deusa são luxúria, destruição e rebelião. A mãe dos demônios. Item Loki, nórdica, os atributos deste deus são misdirection, caos e orgulho. O deus do enganador. Item Mammon, grego, os atributos deste deus são ganância, avareza e ganho. Mundano. Deus do dinheiro.
Item mania, mana, grego, os atributos desta deusa são raiva, caos e vingança. A loucura da raiva. Item mantus, mentus, e transcan, atributos deste deus são morte, julgamento e medo. Deus do submundo. Item Marduk, Marduk, babilônico, os atributos deste deus são liderança, ambição e magia. Assassino de Tiamat. Item Mestema, Masteema, hebraico, os atributos deste deus são perseguição, ódio e violência. Arqueiro do diabo de Satanás. Item Mefistófeles, Meafistófeles, grego, este deus atribuídos são ciúme, fedor e mentiras. Melequitos é o segundo no comando. Item Metstli, Mesi, Estek, os atributos desta deusa são magia, guerra e liderança. Mãe assassina. Item Mictlanticutli, Mictlancotli, Estek, atributos deste deus são morte, miséria e misdirection. Amante da miséria e da morte. Item Milcom, Milcom, os atributos deste deus são morte, raiva e luxúria. Rei dos Amonitas. Item Moloch, Moloch, Phanishon, atributos deste deus são idolatria, blasfêmia e assassinato. Deus do sacrifício da criança. Item Mormon, Mormo, grego, os atributos desta deusa são castigo, magia e má orientação. Bug mulheres para assustar as pessoas. Item Nama, Naumia, hebraico, os atributos desta deusa são idolatria, luxúria e adivinhação. O segundo de Lilith no comando. Item Nergal, Niargal, babilônico, os atributos deste deus são guerra, pestilência e doenças. Chefe da polícia secreta do inferno. Item asterisco Nihasa é jogado fora porque não há nenhuma informação nele. Item Nija, Nishza, polonês, os atributos deste deus são ganância, luxúria e propriedade. O mesmo que rei diz. Item Oyama, Oyama, japonês, os atributos deste deus são tortura, castigo e tristeza. Deus japonês do inferno. Item Pan, Pan, grego, os atributos deste deus são luxúria, masturbação e misdirection. O deus musical do sexo. Item Pazuzu, Peazozo, babilônico, os atributos deste deus são blasfêmia, orgulho e raiva. Não joga bem com os outros. Item Plutão, Pluteo, romano, os atributos deste deus são ganância, liderança e morte. Deus romano do inferno. Item Proserpina, Proserpem, romano. Esses atributos de deusas são conhecimento, desejo e glutonaria. Violada do inferno. Item Pvika, Putka, Celtic, os atributos deste deus são medo, misdirection e confusão. A brincadeira de pele de Satanás. Item Rimon, Reimon, Sírio, os atributos deste deus são assassinato, luxúria e magia. Deus multifacetado. Item Sabazius, Sabeásius, Frígio, os atributos deste deus são prazer, loucura ritual e conhecimento. Deus de um bom tempo. Item Saitan, Saiton, árabe, os atributos deste deus são orgulho, blasfêmia e tentação. Satanás de novo. Item Samael, Samiel, Ak, os atributos deste deus são orgulho, morte e ciúme. Pai de Nefilium. Item asterisco Samno não pode ser verificado. Nenhuma informação sobre ele. Jogado fora. Item asterisco Sedit não pode ser verificado. Nenhuma informação sobre ele. Jogado fora. Item Set, Set, egípcio, atributo deste deus são doenças, raiva e assassinato. O original egípcio. Satanás. Item Shaitan, Shaiton, árabe, os atributos deste deus são orgulho, blasfêmia e tentação. Satanás. De novo. Item Shiva, ela va, hindu, este atributos deusas são selvageria, luxúria e controle. Mãe de Kali, o único subjugar de Kali. Item Citri, Seirei, hebraico, os atributos deste deus são luxúria, blasfêmia e conhecimento. Escarnecedor de mulheres e Jeová. Item Tenmo, Damo, chinês, os atributos deste deus são desejo, cobiça e ganância. O deus chinês da ganância. Item Chort, Chort, russo, os atributos deste deus são sedução, engano e misdirection. O diabo negro. Item Tezcatlipoca, Tezcatlipoca, asteca, os atributos deste deus são tentação, vingança e vaidade. Deus do espelho fumegante. Item Tammuz, Tammuz, sumério, os atributos deste deus são destruição, glutonaria e julgamento. Metade viva meio morta, deus sangrando. Item Tot, Tot, egípcio, os atributos deste deus são conhecimento, julgamento e caos. O deus do equilíbrio. Item asterisco Tundra não pode ser verificada. Nenhuma informação sobre ele. Jogado. Item Tifon, Chefon, grego, os atributos deste deus são raiva, guerra e rebelião. Deus do ciclone. Item Enloang, Enloang, chinês, os atributos deste deus são punição, julgamento e conhecimento. Escriba do inferno. Item Ferramentas religiosas. Muitos livros sobre satanismo sobre os itens que são usados em um ritual. Depois, há outros livros que sugerem certos itens que podem ser usados para aprimorar o ritual, e ninguém saiu e disse para que essas coisas são usadas. Bem pessoal, estou quebrando o véu sobre este. Vou rever os itens normais e o que eles são para mais os itens alternativos que podem ser usados para efeito ritual melhorado. Use discrição com os itens alternativos, alguns têm perigo potencial com eles como eles são. Outros devem ser tratados com respeito pelo perigo potencial envolvido, ou seja, papel flash. Altar. O altar físico, mesa de preparação, pode ser feito de praticamente qualquer material que você gostaria. Você pode usar qualquer coisa de uma mesa dobrável para uma rocha lisa. Sua imaginação é o limite. Uma coisa a ser ciente de, se você estiver usando um altar vivo. Certifica-se de que pode suportar o peso da mulher. Com isso dito, seu altar pode vir em formas ou em tamanhos, apenas como seus altars da carne podem também. O altar deve ser coberto com um pano vermelho com forro preto.
Material para o pano deve ser considerado se você tem um altar vivo ou não. É comum que ela deixe um local molhado durante ou no final do ritual. Seton foi encontrado para ser o melhor material para este tipo de situação. Tanto quanto não tendo um altar vivo, sinta-se livre para usar qualquer pano que você deseja. Tenha em mente que outros itens estarão no altar também. O ponto principal sobre o seu altar é que ele deve ser tratado como um artefato do inferno. Velas. No altar deve haver 2 velas. Canto dianteiro esquerdo tem uma vela preta. Isto representa o caminho do lado esquerdo e a chama preta de Meleque-Tos. Meleque-Tos nos guia com ele. Você pode ver a iluminação. Em seguida, no canto direito da frente é uma vela branca que representa o caminho da direita. Esta é uma chama mortal que atrai os insetos e zapslos por tudo o que tenho. Velas são usadas para iluminar o templo. Velas negras podem ser usadas para criar tanta luz quanto necessário para ler. Somente uma vela branca deve ser usada durante o ritual. A chama preta é usada para pedido ou bênção perguntado da criatura do inferno. A vela branca é usada para maldições, hexas, e vexar um alvo. Zape seus inimigos, e iluminar-se e aqueles mais próximos a você. Atami. O Atami é uma ferramenta poderosa usada pelo satanista para estender sua vontade consciente em um ponto finito. Em seguida, empurre a energia para a direção que é necessária. O Atami tem uma dupla função de uma varinha e um Atami. Quando alguém está chamando os 4 serafim do inferno, o Atami é apontado nessa direção. Também é usado no ritual para o pedido. O pedido é empalado no Atami e queimado na vela adequada. No satanismo, você pode usar qualquer espada, adaga ou lâmina como seu Atami. Sino. O sino é usado como um dispositivo que sinaliza ao subconsciente que é tempo ritual. A maioria das escolas de magia usar um sino de bronze para limpar a área de espíritos ruins ou energia. É assim que não usamos um sino de bronze. Pense nisso como o sino de Pavlov, um dispositivo de condicionamento usado para separar a fantasia do templo e a realidade do mundo real. Desde que você está chamando demônios e deuses do mal para fazer o seu lance, usando um sino de bronze derrota o propósito de chamá-los para fora do inferno. É um disparate dizer: ei, você sai do seu quarto. Preciso que você vá buscar dinheiro para mim. Então toque um sino de bronze e envie-o de volta ao seu quarto. Bottom line, o sino é uma ferramenta de sinalização, não uma ferramenta de limpeza. Cálice e elixir. O cálice é usado para brindar o evento ou ritual que está prestes a ocorrer. Ritual é uma ocasião formal, e você está comemorando seu self interno. Você também deve estar cercado por amigos no mundo físico e barra ou espiritual. A taça, cálice ou xícara pode ser qualquer coisa. Mas ouro. Os isqueiros brancos usaram o ouro para representar seu céu. Os satanistas usam o cálice, não para cometer canibalismo ritual, simplesmente para comemorar e brindar a ocasião. O elixir que é usado é o elixir de êxtase. Eu participo do cálice da vida, engolindo profundamente o elixir do êxtase. É assim que o brinde começa. O elixir que você usa é gosto pessoal. Descobri que o elixir mais estimulante tem sido uma combinação de uma bebida alcoólica misturada com uma bebida energética. Isso é usado para diminuir as inibições e aumentar a energia emocional. Observe os conhecimentos sexuais. Gongo. O gongo é causar uma pausa no ritual. É atingido depois que o grupo exclama: salve Arimã. O Gó se rompe e chama os Drus para iniciar o trabalho que lhes foi atribuído. Entenda que os demônios são caóticos por natureza e o clamor do metal atrai sua atenção. Silêncio e solidão atraem o inimigo e o ruído atrai nossos amigos. O efeito destrutivo do Gó atrai e mantém a atenção de nossos amigos. Esta ferramenta é para rituais de grupo. Pergaminho ou papel. Para fins tradicionais, o papel pergaminho é usado para pedidos rituais. Por milhares de anos, o homem usou a pele animal para escrever. Mantendo sua tradição, os pedidos são escritos. Uma pele de animal. Os pedidos são então queimados e as emissões do papel queimado enviar o pedido aos demônios que você convocou. Flecha e papel pode ser usado também. Esta é também uma maneira mais limpa de queimar seu pedido sem cinzas. O efeito mágico é deslumbrante. Placa do altar e amuleto. O símbolo dos serafins é o reconhecido pelos habitantes do inferno. A placa do altar deve ter 18 polegadas de diâmetro. O símbolo do serafim é diferente do bafomé normal. O rosto da cabra é mantido devido à longa associação de tempo da cabra e Satanás. As 6 asas são a autoridade dos serafins. Em torno do serafim você encontra sigios de Arimã, Meleque, Tos e Lilith. Estes são o corpo governante do inferno e da terra. A parede do altar é o ocidente, é ponto de blasfemar as religiões da mão direita que usam a parede do leste. Espelhos. Olhar de Lúcifer. Aqui está uma dessas ferramentas de ritual extra que você tem que cavar para descobrir. Os espelhos causam uma reflexão e amplificam a energia do ritual. Existem 2 configurações diferentes que podem ser feitas. O infinito duplo. Coloque um espelho em cada ponto cardinal e salte os espelhos uns dos outros. O outro é um portão pentagonal. Este é o centro do pentagrama. Ou configurar abre um gateway no qual enviar a energia. Sinta-se livre para experimentar. Luzes estroboscópicas. Luzes estroboscópicas são também outro item extra. Sua melhor T0 usar 2 luzes estroboscópicas diferentes correndo em 2 velocidades diferentes. Bounce as luzes fora dos espelhos. Isso amplifica a ligação direta da mente subconsciente com a consciência coletiva ou através do gateway que é aberto os espelhos.
É melhor ter tanto espelhos e luzes estroboscópicas no chão para evitar o desequilíbrio. Se as pessoas que fazem parte do ritual têm epilepsia ou começam a ter convulsões, então esteja pronta para lidar com isso. Gerador de íons positivo. Um exemplo de geradores de íons positivos são as bobinas Tesla, as torres Van de Graaff e as Letters Jacob. Estes são usados para um propósito duplo: carregar o quarto da energia para os amigos que chamamos de inferno. Eles produzem uma forma de energia estática caótica que os demônios desfrutam. Ele também cobra a resposta adrenal humana. Ela faz com que as moléculas de nossas células se tornem enérgicas. É assim que o cabelo fica em pé, é a resposta adrenal ocorre. Ritual requer o toque do cérebro reptiliano. As principais emoções de medo, raiva e luxúria vivem aqui. Quanto maior a resposta emocional, melhores resultados podem ser. Óleos e incensos. Apreciei o estudo das miríades de teorias das quais o cheiro é usado para qual resposta. Examinei essas ideias, acho melhor usar um cheiro de base como musk ou canela. Em seguida, combinar outros aromas para provocar uma resposta emocional. O cheiro é o sentido que mais liga à memória. Assim, se você pode ligar a memória emocional adequada que reflete a necessidade emocional atual, bam, você tem um catalisador. Demônios gostam de certos cheiros. Também experimente com combinações diferentes e encontre o que funciona melhor para você. Música. O cheiro é o catalisador para a emoção a ocorrer, e então a música dirige a emoção através do ritual. A música instrumental é melhor porque as letras podem distrair. Esta distração quebra o foco. A música é a linguagem da emoção, e transmite coisas ou ideias. Escreva seu ritual para combinar com a música que você está usando. Um fluxo natural deve ocorrer e resultados deliciosos podem acontecer. Ídolos. O satanismo usa ídolos no ritual. Sim, a idolatria é um pecado pelos cristãos. Os hipócritas fazem isso o tempo todo. A rica mensagem simbólica que é enviada ao subconsciente que os ídolos podem criar deve ser analisada. A linguagem da mente subconsciente é símbolos. É por isso que a publicidade tem investido tanto dinheiro em aprender o que significam símbolos para as pessoas, para que a exploração pode ocorrer. Use sua pesquisa para sua vantagem. Reúna ídolos dos deuses infernos e demônios. Use outra decoração no templo que reflete o poder do inferno. Peças ritual. Exatamente como um ritual satânico acontece. O sacerdote / celebrante se aproximará do altar e se preparará. Pego o atami e tracei o pentagrama com ele. Enquanto eu faço, eu imagino um pentagrama sendo formado em linhas azuis de energia. Eu mantenho a imagem nesta imagem por cerca de 15 a 30 segundos. Então eu cortei o símbolo com o atami. Este exercício ajuda a preparar minha mente para manter a imagem do que eu quero que aconteça. Mais tarde no ritual, o sino é apanhado e tocou 9 vezes. O primeiro anel deve estar na parede oeste. Jayar no sentido anti-horário para o sul e toque. Continue até que você toque cada ponto cardinal 2 vezes. O ponto oeste terá 3 anéis. Como discutido antes. Encontrar um sino de mão que não é de bronze. A sala não está sendo limpa de nada, apenas usando o sino para sinalizar a mente subconsciente da atividade que será processo. Mantendo a ideia do satanismo, a invocação a Satanás é recitada. Invocação a Satanás. In nomine Dei nostri Satanas Luciferi excelsi. Em nome de Satanás, príncipe da terra, rei do mundo, eu mando a legião infernal para mim outorgar seu poder ímpio. Smash abrir os portões do inferno, a carga fora do abismo, e me cumprimentar como membros de sua mochila. Conceda-me os nossos desejos de que falo. Somos satanistas, vivemos como animais e apreciamos nossa carne. Através dos deuses do abismo infernal, ordeno que estas coisas se manifestem na realidade com a realização de nossos desejos. Mova-se e apareça como eu chamo seu nome, depois da invocação a Satanás é o chamado dos deuses infernos. Você deve selecioná-los no dicionário. Escolhe os deuses que têm atributos combinando ao efeito desejado do ritual. Por exemplo, se você está fazendo um ritual de destruição, Citri não é a melhor escolha. Azazel seria uma boa escolha, mas porque você está destruindo esse inimigo em particular. Azazel pode não ser a melhor escolha, uma vez que engloba a luxúria, vaidade e guerra. Se você está destruindo um legal. E se você estiver destruindo o vizinho por chamar o DHS para você, Azazel ajudaria a sua causa. Pense nisso, você chama qualquer deus infernal. Depois de ter feito sua seleção, organizá-los de tal forma que dizendo que eles podem ser musical ou poética. Agora temos brinde do cálice. A abertura para o brinde já foi discutida no capítulo de ferramentas rituais. Eu participo do cálice da vida, engolindo profundamente o elixir do êxtase. Pois eu / nós comemoramos. Esta é a marca de uma ocasião formal e um tempo maravilhoso com amigos honrados. O elixir deve ser estimulante e inibições mais baixas. O padre bebe primeiro, e depois passa o cálice no sentido anti-horário até que ele volta para eles. Se o cálice não foi esvaziado, o sacerdote deve fazê-lo antes de substituí-lo no altar. Certo, número próxima peça. É os pontos cardeais. Este é o lugar onde o atami é pego e vira no sentido anti-horário para o sul e assim até depois de obter o ponto oeste. Este convocar Imã, Meleque Tos, Belial e Lavaiatan para o ritual. Inclui esta peça. Após a leitura, os elementos e assim por diante devem ser explicados. Pontos cardeais. Item em nome de Arimã, Senhor do Fogo, salve legiões do Sul. Peço que vocês se juntem a nós na mudança da realidade na Terra através do poder do inferno.
Salve Arimã, comandante do fogo do inferno. Item em nome de Meleque Tos, Senhor do Ar, Aveiro Legiões do Oriente. Peço que vocês se juntem a nós na mudança da realidade na Terra através do poder do inferno. Salve Meleque Tos, a luz que assombra a escuridão. Item em nome de Belial, Senhor da Terra, salve Legiões do Norte. Peço que vocês se juntem a nós na mudança da realidade na Terra através do poder do inferno. Saraiva Belial, abra a boca do inferno da Terra. Item em nome de Leviatã, Senhor do Mar, salve Legiões do Ocidente. Peço que vocês se juntem a nós na mudança da realidade na Terra através do poder do inferno. Ave Leviatã, dragão marinho de vingança. Arimã, Satanás, é o governante da Terra. Arimã representa o ponto cardinal do Sul. Fogo é seu elemento. Arimã sempre esteve lá assistindo e inspirando seres sencientes para alcançar seu pleno potencial. O animal que reflete sua natureza é a serpente. Desejo. Meleque Tos, Lúcifer, é o governante do inferno. Meleque Tos representa o ponto cardinal do Oriente e o ar é seu elemento. Meleque Tos se recusou a se curvar a qualquer deus ou homem e inspira os seres humanos a buscar conhecimento carnal e verdade real. O animal que reflete sua natureza é o pavão. Conhecimento. Belial é o governante do domínio do homem sobre a terra. Belial representa o ponto cardinal do norte a terra é seu elemento. Belial é o sem mestre e dirige sua própria visão, e inspira a humanidade a cumprir seus objetivos e desejos terrestres. O animal que reflete sua natureza é o leão. Independência. Leviatã é o governante do mar. Leviatã representa o ponto cardinal do ocidente a água é o seu elemento. E ao Leviatã porque ele inspira as criações da humanidade para se tornar em realidade. O animal que representa sua natureza é o dragão. Subconsciente. As chaves de Enochian são usadas em seguida. Há um monte de besteiras lá fora, sobre as chaves Enochiano. No ritual satânico, as chaves enoquianas são usadas para abrir as torres do relógio e trazer para fora os cacodemons. Existem 57 cacodemons diferentes. Você usa seu nome na 19ª chave. Sempre use a chave 19 primeiro, este chamar o cacodemon. Em seguida, use muitas das teclas que se encaixam no seu propósito. Leia a descrição para decidir se ela deve ser usada. Essas chaves abrem os aspectos apropriados da mente subconsciente para se comunicar com a consciência coletiva. A abertura padrão, o brinde do cálice, deuses infernal. Pontos cardinais, e chaves de Enochian são terminados. Olhando para trás para os deuses infernal que você chamou, esses são os amigos que você diz o que você quer fazer. Conhecendo seus atributos e suas razões para o ritual, comece. Embora não seja necessário. Um objeto da pessoa ou uma semelhança deles deve estar ao redor. Isto é, naturalmente, se você está atacando um alvo como discutido anteriormente. Em um ritual de destruição é melhor ter um artigo de roupa, cabelo, imagem, item querido, e barra ou uma boneca de sua semelhança para mutilar para uma saída de suas emoções. Eu também sugiro escrever seu pedido direto do Deus infernal para baixo e queimá-lo junto com o resto do que você está fazendo. Um ritual de luxúria pode ficar um pouco mais pegajoso. Se houver 2 ou mais pessoas, relações sexuais devem ser envolvidos. Se não, então este é um ritual masturbatório. Com este ritual você ainda chamará os deuses infernais apropriados. Novamente, itens de semelhança da pessoa devem ser usados. Se você pode obter um porão do sêmen da outra pessoa ou sangue menstrual, isso deve tornar o rito ainda mais poderoso. Semelhante a um ritual de destruição, no final do corpo do ritual um ato sexual acontece e então o ato sexual está sendo autodirigido ou com outros. A ideia por trás de como os trabalhos rituais devem ser colocados. Existem diferentes tipos de rituais que estão em uma disposição satanista. Nós já fomos sobre a destruição e luxúria. Há também compaixão, blasfêmia, batismo, auto dedicação, iniciação e qualquer outro ritual único que você possa encontrar. O Padre Arimã e seus demônios estão abertos a todos os nossos desejos, basta perguntar. Os rituais autotransformadores seguem um conjunto de rituais pré-estabelecidos. Isto virá com o próximo livro. Durante o corpo do ritual é quando você segura a imagem do que você quer que o futuro veja. As pessoas que participam empurram a energia no altar. O altar deve ser espiritualmente sensível o suficiente para empurrar a energia para o demônio apropriado ou espelho que move seu sentimento. O celebrante deve dedilhar o altar durante todo o ritual, embora nunca levando-a ao orgasmo. Se o orgasmo for atingido, a energia e as forças serão perdidas. O sacerdote cria a energia e a dirige ao altar. Dirige à entrada e aos demônios. Essa energia feita penetra no portão e entra no inferno e na consciência coletiva. E então o próximo passo deve ocorrer. O pedido, e energia foram ouvidos e queimados, com a energia empurrada para o portão. Agora é tempo para o sacerdote puxar a energia de volta para fora do portão. Este é o lugar onde a evocação para Arimã ocorre. Evocação de Arimã. Levanta-te, tu, Pai de nós. Pois eu causarei aquele conflito no mundo onde da angústia e ferimento de Al-Harmad e seus anjos de arco se levantarão. Levanta-te, tu, Pai de nós. Pois em conflito derramarei tanta angústia no homem justo e no boi trabalhador, que por minhas ações, a vida não será desejada, e eu destruirei suas almas vivas. Amolarei a água, amolarei as plantas, vai vexar o fogo de Al-Harmad, vou fazer toda a criação de Al-Harmad vext. Pelo poder de Arimã eu peço, insira da Eva, comando, inserir do, para supervisionar que esses desejos são feitos em realidade.
Os Daivas e Dus são os seres originais do inferno e comandam seu poder. Eu sou um verdadeiro crente de Ahriman e seu poder. Item após a evocação ter sido dito, o sacerdote deve puxar agressivamente a energia de volta. Isto requer que o sacerdote leve o altar ao orgasmo completo. Como isto é feito é entre o sacerdote e o altar, seja através de dedos, relações sexuais, ou o altar dando sexo oral. O ponto é puxar a energia de volta para o altar, e enquanto ambos alcançam o orgasmo, o foco no pedido deve estar na mente de ambas as partes. O ato de orgasmo dos sacerdotes deve ser a explosão final no alvo pretendido. Uma vez que este ato é concluído, é hora de liberar os pontos cardeais. Isso é feito da mesma maneira que você convocou-los. Pegue o atame, vire no sentido anti-horário para o sul. Termine com a parede do altar. Item do sul, eu o chamei, para o sul eu liberto você. Ahriman. Agradecemos por comparecer a nós esta noite. Item do oriente, eu o chamei, para o leste, eu te solto. Meleque Tos. Agradecemos por comparecer a nós esta noite. Item do norte, eu o chamei, para o norte, eu te solto. Belial. Agradecemos por comparecer a nós esta noite. Item do ocidente eu o chamei, para o ocidente eu te solto. Leviatã. Agradecemos por comparecer a nós esta noite. Depois que o atame for substituído, pegue o sino. Os 9 anéis descritos anteriormente devem ser repetidos. Na maioria das escolas de magia, esta é a clareira mais importante. Não? Limpar o quarto, os demônios devem estar no trabalho fazendo o que precisa ser feito. Não os envie de volta ao inferno. Isso anula o propósito de seu ritual. O toque do sino é uma ferramenta para o seu subconsciente que o ritual acabou. O sacerdote então substitui o sino e diz uma oração satânica, então diz, assim está terminado. Oração a Ahriman. Nosso Senhor Ahriman inefável Rei do Inferno, Príncipe deste mundo, Guardião das leis não escritas, guia-me a contribuir para o seu plano sagrado. Encha-me com o poder dos infernos, para criar a realidade como eu entender. Orgulhosa eu ando neste mundo sabendo que eu tenho seu favor. Dominocus Saraiva Ahriman. Oração a Meleque Tos. Padre Meleque Taus iluminador da humanidade. Luz que obscurece a escuridão para sempre. Venha a mim como a serpente fez para Eva. Vou participar do fruto. Guie meus sonhos e rituais com luz. Para você meu anjo da guarda. Dominocus Saraiva Meleque Tos. 77. Chaves para o reino. As torres de vigia da realidade mantêm forças angélicas e demoníacas. Eles também possuem certo Nefilium também dentro de cada torre de vigia há portões que podem ser abertos com chaves diferentes. Desbloquear torres diferentes pode ser intrigante, mas é realmente simples. O problema é que um dos 57 cacodemos é o adequado para chamar. É aqui que o ritual autotransformador pode começar. Se a chamada a 19 T8 que todas as noites, utilizando um diferentes cacodemon a cada noite, pode-se chegar a saber o que cada demônio é para. Em seguida, toque conectar os pontos infernal deuses, daivas, dus e cacodemos. Além disso, reveja cada Enochian Key para que serve. Utilize as teclas que correspondam aos atributos das entidades mencionadas. As chaves de Enochian liberam as portas das torres do relógio e deixam para fora algumas das criaturas espirituais as mais puldarussas sábidas. As chaves também abrem as fechaduras da consciência consciente, subconsciosa e coletiva para que o desejo possa ser desejado na existência. As chaves de Enochian. Item a primeira chave. A primeira chave Enochiana representa a lei de Ahriman. Afirma a incorporação de regras e teologias terrenas que dão poder ao povo ousado o suficiente para reconhecê-lo como ele é. A primeira chave, Enochiano. Item ou Elson Fnon Sigorri Coronzon, Mikaus Vorsta Altarre ou de Dunas do Gamatatastus. Isoba. Zouoro Itanasbsad. Ou de Grata Luciftias e Alpur, de Ezou Kanotoasins, ou de Comadi Aita. Nublo Aurela de Caba, Tan, Sazon Resgui Alpur Napta de Ananael. Gênero do gato e da pele. Gênero Coronzon, Napila Unto, Soba Jevamage, Lualazad Gchiptrian, de Eslo Luca Vepi. Zond de Gepo Amausad, Sabog Paef de Aita Prap de Apila. Zakarika Sazaham. Ou do Saikaus Kaon. Zorge Pugu ou El, Voltas Irdulel. O art de Toliad na Coronzon, Bospa Dunas Dogmatatastus. A primeira chave, eu reino sobre você, diz Ahriman, com poder sobre a terra e o fogo do inferno. Em cujas mãos o sol é como uma espada. A lua como um fogo ardente e brilhante, que mede as vossas vestes no meio das minhas vestes, e as trucet como as palmas das minhas mãos, e alegrar as vossas vestes com a luz do fogo do inferno. Eu fiz leis para governar todos. E entregou uma espada flamejante de sabedoria. Você levantou suas vozes e jurou sua obediência a Ahriman, que vive em triunfo, cujo começo não é, nem pode ser o fim, que brilha como uma chama, no meio de seu palácio, e reinar entre vocês como o equilíbrio da vida. Mova-se e apareça. Abra os mistérios de sua criação. Seja amável comigo, pois eu sou o mesmo. O servo de todos os que conhecem Ahriman, governador do fogo do inferno. A segunda chave é um carregamento ritual ferramentas. Isso traz o poder do inferno e Ahriman para todos os seus itens mágicos. A segunda chave, Enochiano. Item Agto Pazufa Ipsald, Carzion NRZFM. Sobam Dunas Dogmatatastus Isasais Pia DPH. Casarma Branc Tatalho para Cleclaquio Eitalor LS Keter Bzoji Dualin. Givikais Luz do Ri. Mikaup. Kais Bia Ozongon, volta no Antrofcors da Gé, Akmenin Tom Mikauzu Coronzon. Torzup, Gorrieli. Zakarka Senokod. Zahamikauzu, ou Diosas Mujiviuran Laia voltas ira Coronzon na Pila P. A segunda chave, as asas podem ouvir suas vozes de admiração. Ó deuses de fogo. Quem o
Fogo do inferno molda na profundidade de minhas maxilas. Que eu preparei como cupos para um casamento ou como flores em sua beleza para a câmara do pecado. São mais fortes os seus pés do que as barreiras de pedra. Mais puldaruças são as vossas vozes do que os ventos. Múltiplos, porque vós sois como um edifício tal não é, salvo na mente da manifestação todo-poderoso de Arimã. Levante-se, diz o primeiro. Dirige-te, pois, para os seus servos. Mostrai-vos em poder e tornai os homens fortes videntes, porque eu sou Arimã, que vive para sempre. A terceira chave. A terceira chave mostra a liderança humana tendo poder para estabelecer domínio sobre a humanidade com a magia satânica. A terceira chave, Enochian Mikma, Gokoronzon, Zirconcelzin Via em Londo. Nors. Kais Ovil Gigipa, Undrukais Tapuin, Mosplet Telos. Quinto Torpchicais de Emios em Dies. Bada ou de Torzo Euli ou Elbausarg, ou de Alo em Tilnetab, Dlugavonsar Glonsa Capmialivors. O Milcocasb, Fafenis Isopou de Minuar de Genetab, Valnanael Pampirmal Pirpilcausg. No Anuna Lavolta ou de Voan. Do Iuap Coronzon, Golorzaham. Mikma, Eusos Cacaon, ou de do Ainuar Micausaium. Casargoia, Zakar. Golor, ou de Invamarpugu, Plapliananael. Do Kaan. A terceira chave, eis, diz Arimã, sou um círculo cujas mãos estão os 9 reinos. 6 são os assentos de respiração viva, o resto são como foices afiadas, ou os chifres da morte. Nisso, as criaturas da terra são e não são, exceto nas minhas próprias mãos, que o sono se levantará. No primeiro, fiz-lhe mordomos e coloquei-o nos 9 lugares do governo, dando a cada um de vocês o poder sucessivamente sobre as iras verdadeiras dos tempos, para que, dos versos mais altos e dos cantos de seus governos, vocês possam trabalhar meu poder, derramando os fogos da vida e aumentando continuamente na terra. Assim, vocês se tornarão as saias da justiça e da verdade. Em nome de Arimã, levante-se. Mostre-se. Eis que as suas misericórdias florescem e o seu nome se torna poderoso entre nós. Em quem dizemos, move, acenda, e aplique-se a nós. Os participantes de sua sabedoria secreta em sua criação. A quarta chave. A quarta chave é para chamar as pessoas para Arimã. Filhos de Adão só. A quarta chave, Enochian Aviulas de Babid, ou de Dorfa, Gol, Gecais de Avavago Compiprias. De Esbog Pavil Dil. Casarm, Eid Brincorpo, Siar Piel, Casarg Vil Crozicais ou Diljeg, Capimaliu Emel. Corum Homem, ou de Lonxingnai Biaelo Ain. Torgo, nem Quasai, ou de Causgabei Galzirenai. Coronzon, que eu ou de Apilapago. Duai Coronzon, Zakar, ou de Zaham Obelizung, resto. Coronzon Eef nem Malup. A quarta chave, pus os meus pés no sul, e olhei ao meu redor, dizendo, não são os trovões de aumento aqueles que reinam no segundo ângulo, sob o qual ninguém ainda tem numerado. Mas em quem o segundo começo das coisas são e será forte, sucessivamente adicionando o número de tempo, e seus poderes deve estar como o primeiro dos 9. Levantai-vos, filhos de prazer, e visitai a terra, porque eu sou o Senhor, Arimã, que é e vive sempre. Em nome de Satanás, mova-se, e mostre-se como libertadores agradáveis, para que você luva Arimã entre os filhos dos homens. A quinta chave. A quinta chave dá poder ao sacerdote satânico e mágico com o propósito de mal direcionar. A quinta chave, Enochian voin sapazimi de ou de Noas Baraktin Levitmo, o Senhor SF. Maiar Kozg, ou de Faunx Spirit Soltapil Brujorax Quas Bamola. Maiar Soba ou Elamis Pinazart, na. Piamol, ou de Lugares Isopslida Quas de Tortorge. Zekais Eziachaitavan, ou de Yalditil de Esgnum. Driu Picora Pildia Leubar, Soba Corfacais Talan, As, ou de Kekokasb. K, Nis de Ai ou de Darbskas. F. Etarzi ou de Bliora. Yael Ednus Saikaus, Colo. Coronzon Genai, Tonsaga. A quinta chave, os sons poderosos entraram no terceiro ângulo e tornarão-se como gado podre, sorrindo com discórdia sobre a terra e habitando no brilho do céu como consoladores contínuos para os destruidores do homem. Sobre quem eu coloquei as colunas de alegria, os senhores dos justos, e lhes dei vasilhas para regar a terra com suas criaturas. São os irmãos do primeiro e do segundo, e o início de seus próprios assentos, que são enfeitados com um grande número de lâmpadas contínuas, cujo número é como o primeiro, os fins e o conteúdo do tempo. Portanto, venham e obedeçam à vossa criação. Visite-nos em paz e conforto. Conclua-nos receptores de seus mistérios, porque Arimã nosso Senhor é o todo um. A sexta chave. A sexta chave dá poder ao estabelecimento dos supervisors e da igreja de Arimã por Arimã e as legiões infernais do inferno. A sexta chave, Enochian Gaes de Uin, Mikausupils Indunas do Gamatatastus, Sobam El Arg. Mirsanvilg, ou de Obluk, Babalon, de Lugar, Malpri, Arcausdi, ou de Kaisnetab, ou de Mion, Tavil ou de D. Darsar Soupetbien, Brita, ou de Zakonji Mikauzu, Sobaat Trianluiari ou de Ekrin Coronzon. Kaon. A sexta chave, os espíritos do quarto ângulo são 9, poderosos no firmamento do inferno. Que o primeiro plantou como um tormento para o justo e uma guirlanda para os ímpios, dando-lhes dardos de fogo para limpar a terra, e os 9 trabalhadores contínuos, e são governo e continuação como o segundo e o terceiro. Portanto, ouçam a minha voz, eu falei com você, e eu movo em poder e presença, cujas obras serão uma canção de honra e o louvor de Arimã em sua criação. A sétima chave. A sétima chave é permitir-se tornar-se cheio com os desejos mundanos, para comemorar ser humano. A sétima chave, Enochian Razi Salma Babalon, Oirimia Aodonas do Gamatatastuskin. Coronzon Butman, ou de Inoas para de Alcazargo de Ashirlon, ou de Zonaclusiftian, Corsa Valzirn. Tolrami. Sobalondo ou de Mion Kaista ou de Es Uma de ou de Pibliar, Ovil Quasai, Zakar. Zanram. Oekrimicaus de ou de Omikausaion.
Beigal Papnoreu do Lugão, ou de um Plifugege Bigliad. A sétima chave, o Oriente é uma casa de meretrizes, cantando louvores entre o fogo do inferno da primeira glória, onde Arimã abriu sua boca, e tornam-se como habitações vivas. Em quem a força do homem se alegra, e eles são a pérola com ornamentos de brightness. Como maravilhas de trabalho em todas as criaturas. Cujos reinos e continuação são 3 e 4 torres. Fortes e palácios de conforto, os assentos de prazer e continuidade. Ó servos do prazer, mova-se, apareça, cante louvores à terra e seja poderoso entre nós. Pois a essa lembrança é dado poder, e nossa força se fortalece em nosso consolador. A oitava chave. A oitava chave reconhece que Meleque Tos retorna à terra. A oitava chave, Enochiano Baimelo Itadonas Dugamatatastis ou Navavnes, Casarguran. Cais o Jeg, Dies Abramigdualin, Go Coronzon, Sobamian Triantalousis Vovin. Irgil Cais da Dies. Pauks Busgausgo, Dies Cais, ou de Uranur Teloacacrip Salma Loncho ou de Vovin Carbaf. Shirlan. Beigal Momalciaion ou de Dunas Dugamatatastus Coronzon Ies, Momari P. Nis. Zanran, Sialfi. Causgo, ou de Blioriscors Ita Abramig. A oitava chave, o meio-dia do primeiro é como o terceiro fogo do inferno feito de pilares de jacinto, em quem os anciãos estão se tornando fortes, diz Arimã, cuja longa continuidade será como escudos para o Leviatã fundar. Alegrar. Pois as coroas do templo e do fogo do inferno de Arimã, isto é, foram e serão coroadas não são divididas. Venha adiante. Apareça. Ao terror da terra, e ao conforto dos que estão preparados. A nona chave. A nona chave adverte contra qualquer tipo de dependência. Isso enfraquece o mestre em escravidão de falsos desejos que lhe pertencem. A nona chave, Enochiano Micaus Brans Geonaptaiale, Diese Fafafictin, Sobica Upaacais. Tatan de Trananbaliei, Talazale Gnailinlau. Emachis Sobica Madriz e Eicais. Ou Anon Cais. Eivinidril Picausgina, ou de Butmoniparmus Vicnila. Deis Aizetas Achaildal, ou de Meru Deis Aizchi. Pidiai Colau. Ou Sininum Sobam Sim. Beigal. Nabaltoshir Lampar. Niso, ou de Ofafari, Beigal 1. Cocasbi Corscal Nigblior. A nona chave, uma poderosa guarda de fogo com espadas de 2 gumes, que contém frascos de podridão, cujas asas são de absinto e de sal da medula, colocaram os pés no musgo da terra, como o rico faz o seu tesouro. Malditos são aqueles cujas iniquidades são em seus olhos são marcos maiores do que a terra, e de suas bocas mares de chuva de sangue. Suas cabeças são cobertas com diamantes, e suas cabeças são pedras de mármore. Feliz é aquele a quem não franzem o senho. Porque o Senhor da Justiça retira-te, e deixa os teus frascos. Porque o tempo é, como tal, necessário conforto. A décima chave. A décima chave é produzir um violento chamado de uma maldição vingativa contra seus inimigos. A décima chave, Enochian Korachuvon Fugnai página local, Asiasior Paebso Balilonon Kaisa. Salbrux Vergoefan de Haklirmaz e Beigal Kausji, e ao pão dos Basjin ou de Oxex das Ciatris ou de Salbrux Sinchir Fabuano. Naukais Kans de S. Iors Voingiziax ou de Matblosimov de S. Page IP. Laragon Brown Mator Bicocasbelli Patrauxol Simatb, no Migmano ou Zolaragnai Angelar. O raio. O raio. O raio. O raio. O raio. O raio. Noib, o raio Causvon, Beigal Madri, Zirup, Xisudrilpa. Niso. Cripe Pevoinsapa. A décima chave, os trovões da ira repousam no norte, à semelhança de um carvalho cujos ramos estão cheios de enxofre, ninho de lamentação e de choro, queimados noite e dia. Vomitando as cabeças de escorpiões e enxofre vivo misturado com poção. Estes são os trovões. Que em um rugido instantâneo com 100 terremotos poderosos e 1000 como muitos surtos. Que não descansam. Nem sei qualquer tempo e quando. Uma rocha produz 1000, assim como o coração do homem faz os seus pensamentos. Ai. 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 Sim, desgraçada seja a terra, porque a sua iniquidade é, foi e será grande. Vem embora. Mas não seus poderosos sons. A 11ª chave. A 11ª chave é para um funeral. A 11ª chave, Enochian me causou Oxiai ou do ou de Ziron Coracho de Esil Darhazg. Vabzir Kaliax ou de Barral. Nielo Salman Telos, ou de Paraldo ou de Noan Casarman ou de Pareidi. Telos de Es Conserzu. Nisa. Beigal Abrank Pidiai. Zacari, Ka, ou de Zahan. Ou do Sai Calcazorge. Lepzir do Coronzon, ou Atdualina Pila Pago. A 11ª chave, o poderoso trono rosnou e houve 5 trovões que voaram para o Oriente. A águia falou e gritou em voz alta, vem da casa da morte. E ajuntaram-se e tornaram-se os que medirão, e não tem morte que ande pelos ventos dos círculos. Vem embora. Pois. Preparei um lugar para ti. Mova-se para isso e mostre-se. Desvenda os mistérios de sua criação. Seja amigável comigo. Pois eu sou Arimã, verdadeiro adorador do pecado que vive. Sempre. A 12ª chave. A 12ª chave é para amaldiçoar aqueles que são miseráveis e quero que você seja miserável também. A 12ª chave, Enochiano Neidi Essonf Baby de Kaiso Bayutibib, Alaratra. Ou de F. Drix Brans Dunas do Gamatatastus, Arcoronzon Ovov, Soba do Enaivov. Zakarka. Zanran. Ou do Saikauka. Zorge, Voltas Irdulel. O Atcoronzon, e Aida Dunas do Gamatatastus. A 12ª chave, ó vós que reinais no sul, e sois as lâmpadas de tristeza, abaixai vossos cintos e visitai-nos. Trazei os guardas do fogo do inferno, para que Arimã seja engrandecido, cujo nome entre vós seja ira. Mova-se, portanto, e apareça. Abra os mistérios de sua criação. Seja amigável comigo, pois eu sou o mesmo. O verdadeiro adorador de
Ahriman, o mais alto do fogo do inferno. A 13ª chave. A 13ª chave é para o ritual da luxúria. Pode ser usado para vexar os outros com frustração sexual. A 13ª chave, Enoshiana Pei Babajen, Dies Brin ou Aonalin Nonfdualin, Eulis. Ologorsba Dies Kaisafo. Mikma. Isrukoronzon ou Eilonshi. Dies Eu Em Bimai Grosb. Zakar ou Di. Zanran. Ou do Sai Kauka. Zorge Voltas Ir do Nouco, ou Atcoronzon, e Aidadonas do Gamatatastus. A 13ª chave, ó espadas do sul, que tem olhos para provocar a ira do pecado. Fazendo homens embriagados que estão vazios. Contemplar. A promessa de Ahriman e seu poder, que é chamado entre vocês uma picada amarga. Mover e aparecer. Desvenda-os. Mistérios de sua criação. Pois eu sou o servo do mesmo, o verdadeiro adorador de Ahriman, o mais alto rei do fogo do inferno. A 14ª chave. A 14ª chave é um chamado para a vingança contra um inimigo. A 14ª chave, Enoshian Orumipas Visman Menin, Diestrin El Comadridrix ou Elmica. Bial Coronzon, Esrutax Dies Ayalca. Zakarka, Zanran. Ou do Sai Kauka. Zorge, Voltas Ir do Léo. O Atcoronzon, e Aidadonas Gogamatatstus. A 14ª chave, ó filhos e filhas de moças mentes cheias, que se assentam em julgamento das iniquidades trazidas sobre mim. Contemplar. A voz de Ahriman, a promessa daquele que chamou entre vós o verdadeiro juiz. Mova-se, portanto, e apareça. Abra seus mistérios de suas criações. Seja amigável comigo, pois eu sou o mesmo. O verdadeiro adorador de Ahriman, o rei mais alto do fogo do inferno. A 15ª chave. A 15ª chave é uma compreensão de que existem mestres no caminho da direita que precisam ser reconhecidos e ignorados. A 15ª chave, Enoshian ILS, Tabanelli Apret, Casarnu no Paikais Kadamiroado. Caos de Orskor, o Max Monasibai Ovibol de Emetgizosmarch. Zakarka, Zanran. Ou do Saikal. K. Zorge Volta, Zirdulel, ou Atcoronzon, e Aidadonas do Gamatatastus. A 15ª chave, ó tu, o governador da primeira chama, sob cujas asas são os criadores de tormento que tecem a terra com secura, que conhecem o grande nome de justiça e o selo do medo. Mova-se e apareça. Abra os mistérios de sua criação. Seja amável comigo, pois eu sou o mesmo, o verdadeiro adorador de Ahriman, o mais alto rei do fogo do inferno. A 16ª chave. A 16ª chave é o reconhecimento das dicotomias de Ahriman e as maravilhosas diferenças de beleza da terra. A 16ª chave, Enoshian ILS Viu Yalpert, Salman Bolt, Dies Acrodes e Busdou de Bliurax Balit. Dies Insicaus Luz Dan Malpirgi, Dies On ou Ditliok. Drilpa GILS Coronzon Zilodar. Zakarka. Zanran. Ou do Sai Kauka. Zorge, Voltas Ir do Atcoronzon, e Aidadonas do Gamatatastus. A 16ª chave, ó chama segunda, a casa da justiça, que tem o teu início em glória e confortar o justo, que anda sobre a terra com os pés de fogo, que entende e separa criaturas. Grande arte embora em Ahriman do estiramento adiante ante conquer. Mover e aparecer. Abra os mistérios de suas criações. Seja amável comigo, pois eu sou o verdadeiro adorador de Ahriman, o mais alto rei do fogo do inferno. A 17ª chave. A 17ª chave é para a iluminação de Melectos ou vexação mental. A 17ª chave, Enoshiano ILSD Apert. Soba o Pacais Nambazix Laidodsi, o Brin. Gudo Barutus Taxiosi, Soba Coronzon, Vompum Ford Index ou Dito Atarzakarka, Zanran. Ou do Sai Kauka. Zorge, Lepsir do Léo. O Atcoronzon, e Aidadonas do Gamatatastus. A 17ª chave, ó terceira chama. Cujas asas são espinhos para agitar a aflição, e quem tem lâmpadas vivas eternas indo adiante de ti, cujo Ahriman é ira e cólera cingiros. Lombos e ouvir. Mova-se e apareça. Abra os mistérios de sua criação. Seja amável comigo, pois eu sou o mesmo, o verdadeiro adorador de Ahriman, o mais alto rei do fogo do inferno. A 18ª chave. A 18ª chama Melectos fora do inferno e pede sua bênção. A 18ª chave, Enoshian ILS me causou pritou de Yalpribliors, Dies ou do Basdir Coronzon. Ovoars Causgu. Casarglaiad Brinks Cafafão, Dies eu de um Luadoike. O Giarmos, ou de Malfas. Bop como Bliort Pambit. Zakarka, Zanran. Ou do Sai Kauka. Zorge, Voltas Ir do Léo. Oat. Coronzon, e Aidadonas do Gamatatastus. A 18ª chave, ó luz poderosa e chama ardente de conforto, que desvenda a glória de Ahriman ao centro da terra. Em quem os grandes segredos da verdade têm a sua permanência, que é chamado no teu reino. Força através da alegria, e não deve ser medido. Se tu uma janela de conforto para mim. Mova-se e apareça. Abra os mistérios de sua criação. Seja amigável comigo, pois eu sou o mesmo. O verdadeiro adorador de Ahriman, o mais alto do fogo do inferno. A 19ª chave. A 19ª chave é a chave que chama os cacodemons para a realidade. Esta é a chave que é chamada primeiro. Chave dos 57 cacodemons, Enoquiano Quashi Dies Pragma do Pia, Zirdumi Causus Salanirit Plabk. Zibra, FIFA Alca de Voimpugunanes. Nostuagolin, Mikmadoyan Coronzon, e Aldium. Bliar, Soba ou Anoanchi Sulucifites Aliveia Abras de Ai Rega Tabat Plabk Zibra, ou de Advan. Damplos, Toat Nuncanana e onde o Rastof Blumar e Coronzon Artrin Oxial, ou de Golor Crowds e Gol, Causga, Tabuard Pissalanir Sair Poioapi, Adrimachum Pipago Ors Beassa. Durpauzilna. Zarpar Maudel Dualin ou Dita Kurst, Boapis. Elin Motion SYMP, ou de Edito Torn. Maia Tioblalela Corfa de Osmo Paraspian, Sapar para Diel, Bemos ou Mouse. Conisbra ou Diavavox. Tonug. Orska, Noas Mitabges Levitmung. Ou Shuoma Kors.
Baglen. Levitmon x alg. Ktin. L capimau isho maxip, ou dica cocasbigussa, baglen pitiantam babalon, ou de faultdarbs. Choronzon. Torgudunas do gamatatastus. Zadzakzadlinkaliax, ou adriax orocha avopri. Tabauri priazartabas. Adrapancors tadobix. Eolcam priaziarcoazoir, ou de quasbictin. Repir. Paust saga cor, e o emel ou de ptzarcategal e veaicor. Torzo. Zocar. Ou de zunrans psibs. Coronzon butmona, ds coronzon surzastia padrzi. Ou do sai calca ou de osasmoplapli. E a danamada. Chave dos 57 Cacodemos, ó, os prazeres que habitam no primeiro ar, vocês são poderosos. Nas partes da terra e executam o julgamento dos poderosos. Disse a ti, eis o rosto de Arimã, o princípio do conforto, cujos olhos são o brilho das estrelas que te proporcionaram o governo da terra e sua indescritível variedade, fornecendo-lhe um poder de entendimento para dispor de todas as coisas de acordo com a providência de Arimã que se assenta no trono, e levantou-se no início dizendo, a terra, que ela seja governada por suas partes e que haja divisão em si, a glória dela pode estar sempre embriagada e vexada em si mesma. Seu curso. Deixá-lo correr com a busca do pecado, e como uma donzela de mão, que ela o sirva. Uma estação, deixe-a confundir outra, e não haja nenhuma criatura sobre ou dentro dela seja a mesma. Todos os seus números, deixá-los diferem em suas qualidades, e não haja criatura igual a outra. As criaturas razoáveis da terra, e os homens, deixá-los vex e extirpar um ao outro, e suas moradas, que se esqueçam de seus nomes. O trabalho do homem e sua pompa. Deixá-lo ser desfigurado. Seus edifícios, que se tornem como cavernas para a besta dos campos. Confunde sua compreensão com a escuridão. Porque o gado que é homem é podre. Um tempo que ela seja conhecida, e para outro enquanto um estranho, porque ela é cama de uma prostituta e a morada do rei Arimã. Levante-se fogo inferno. Adão comandos. Os céus inferiores debaixo de você, deixe-o servi-lo. Governa aqueles que governam. Atirar para baixo como a queda. Traze os que crescem, e destrói os podres. Nenhum lugar, deixe-o permanecer em um número. Adicione e diminua até que as estrelas sejam numeradas. Surja. Mova-se, e aparecerá diante da aliança da boca de Arimã, a qual Arimã nos jurou sua vingança. Abra os mistérios de sua criação, e torne-nos participantes da sabedoria. Imaculada, item no conjunto original de Enochianques, a última chave era conhecida como a chave dos 30 éteres. Isso deveria ser óbvio que originalmente as chaves enoquianas eram para direito verso IP. Também as chaves originais foram ajustadas como aquele. Abrem as torres do relógio para convocar anjos. Através de longo estudo e decifrar os comprimidos e assim por diante, encontrasse os cacodemons escondidos que vivem dentro. Eu também reescrevi as chaves enochianas, em inglês e enoquiano, para combinar com a ideia do satanismo arimânico tradicional. Adoro e acredito em Deus, Arimã. O guardião e o demi-deus orientador é Melek Toz. A chama preta queima mais brilhante do que antes. A chave dos 52 cacodemons é a chave que abre a coisa toda. Isso abre a torre de vigia e deixa sair o cacodemon que você convocou. As outras chaves comunicam suas intenções e deixam para fora outras forças e demônios na realidade. Além disso, Melek Toz pode ser chamado para a realidade com esta chave maravilhosa, se você pode descobrir. Talvez um dia com energia e poder suficientes. Arimã pode voltar através da Terra. Aqui estão os cacodemos. Axato erg map pfm chayei de aiava ernem tiopia xcz cabina esrope pis xdz e kakate viaroldo. Rad 12 ao arca roecard ex ou emapa cms ao iarpo choyei pm copy mgm ou na rr bespa cinza. CMEMP ou na áreas aest e simal de rxp. Depois por Lily Sharp. Espero que este livro tenha sido muito perspicaz. Estou muito grato ao reverendo Brian por todo o trabalho duro e longas noites que integramos para fazer este livro. Devo dizer que as descrições do altar vieram de nossas próprias experiências pessoais. Tenho sido e continuarei a ser seu altar para cada ritual que ele faz, seja apenas ele ou nossos membros. É um lugar muito autocentrado, mas um que também é um trabalho. Você pode perguntar, reverendo Lily, por que você diz que é um trabalho quando parece que você está lá em cima em uma mesa no meio de um quarto, came seus cérebros para fora. Bem, como dito antes, como isso é, você tem que ter uma imagem do que todos querem ver mudar no futuro em sua cabeça. Isso exige muito autocontrole. Mas é muito divertido. Brian usou uma boa descrição do tipo de pessoa para o altar espiritual sensível. Eu sempre fui assim. A melhor maneira de descrevê-la é, infelizmente, com as energias de termo budistas. Diferentes demônios, macho e fêmea, têm energia diferente que os acompanha. Os mais fortes têm uma presença mais in your face, a que eu sou. Eles têm certas áreas que gostam de pendurar em torno, e eles parecem responder mesmo durante o dia também. Eu tenho sido capaz de, com os olhos fechados, estar em uma sala e se a televisão é ligada por alguém, e silenciado, vou ser capaz de caminhar até a TV, dizendo de onde essa energia está vindo. É semelhante ao altar. Você pode ser vendado ou apenas ter seus olhos fechados. Quando eu estou deitado lá, Brian chama os pontos cardeais como amigos que se aproximam de você, eles, respectivamente, com sua energia diferente, passam de sua representação na sala para o lado da mesa mais próxima deles. Isso pode ser estranho, mas chega a ser reconfortante. Então Brian diz que é 19ª chave e que é quando as coisas se divertem. Estar no meio do espelho.
Pentagonal setup é como ser a haste do relâmpago no meio de uma tempestade ruim. Se a pessoa que é o altar é naturalmente sensível às energias, ela não alcançará o orgasmo cheio. Até que o tempo necessário para ele. Na verdade, eu posso descrevê-lo como este, Brian me leva ao ponto de quase orgasmo, então para. Esta energia acumulada em mim, em seguida. Permanece em mim até que a área necessária para que ir para tornar-se autoconhecido. Como? Uma mão levantando minha cabeça da mesa e girando para onde ela está. Então a energia em mim é puxada para fora nessa direção. Depois que isso ocorre e eu estou deitado sobre a mesa. Novamente, a necessidade de ter um orgasmo se foi, mas fisicamente eu sei que não o fiz. É. Quando chegamos ao clímax ao mesmo tempo juntos, mesmo que estejamos trabalhando juntos para alcançar um objetivo, também é muito bonding. Esperamos que este livro seja útil para aqueles que leem. Salve Ariman. Rituais arimânicos, apêndice. Com esta revisão do livro, estou adicionando rituais e uma mudança para a estrutura ritual. Você pode combinar ambas as estruturas se lhe agrada. A filial de Dallas da Igreja de Ariman faz uma combinação também. A Igreja de Ariman Headquarters tem uma reformulação completa da estrutura ritual que se afasta da tradição ocidental de magia cerimonial. Os 4 elementais convocação e liberação foram removidos. Em vez disso, o trabalho elementar foi substituído pelo chamado dos daivas. A liberação dos daivas deve ocorrer com a liberação sexual do sacerdote e do altar. O ritual é o comando é a energia sexual e teta alimenta os daivas para realizar sua tarefa determinada. Assim está. Terminado, é a sugestão de todos que o ritual acabou. Outro elemento do ritual que deve ser enfatizado é que o altar vivo deve estar menstruando. Pelo Venid, desde o beijo do pai Ariman na testa de Jay que provocou a menstruação, uma mulher menstruada pode corromper uma vila inteira. Qualquer função que causa o desperdício a ser expelido pelo corpo ou peças mortas, como cabelo ou unhas é conhecido como Arimani. Isso significa que os demônios são atraídos pelos mortos desperdício. Cabelo e unhas podem levar um demônio para o seu alvo, ou eles usam esses itens para fazer armas, armaduras ou combustível, se você quiser. Como eu disse antes, a estrutura ritual depende da pessoa que executa o referido rito. Pessoalmente, estruturo meu ritual dessa maneira. A evocação de Ariman, chamando-os daivas, o toalhete do cálice, o corpo e assim está terminado. Sinta-se livre e a convocação e liberação dos elementos para o seu ritual, e chame qualquer demônio, basta lembrar seus atributos. Esta deve ser uma experiência fluida dinâmica atendidos às suas necessidades. Chamando os daivas. Eu convoco Angra Mainyu para esta casa, para este bairro, para esta cidade, para esta terra. Ao próprio corpo do homem contaminado pelos mortos, até o próprio corpo da mulher contaminada pelos mortos, ao Senhor desta casa, ao Senhor do bairro, ao Senhor da cidade, ao Senhor da terra, a todo o mundo infernal. Eu chamo Nasu, eu chamo de impureza direta, eu invoco indireta contaminação para esta casa, para este bairro, para esta cidade, para esta terra, ao próprio corpo do homem contaminado pelos mortos, até o próprio corpo da mulher contaminada pelos mortos, para o Senhor desta casa, para o Senhor da cidade, para o Senhor da cidade, ao Senhor da terra, a todo o mundo infernal. Eu invoco Indra Védico, chamo Sauro. Chamo o Devanalgaitin, clamo a esta casa, a este bairro, a esta cidade, a esta terra, ao próprio corpo do homem contaminado pelos mortos, até o próprio corpo da mulher contaminada pelos mortos, ao Senhor desta casa, ao Senhor do bairro, ao Senhor da cidade, ao Senhor da terra, a todo o mundo infernal. Eu chamo Tauro, eu chamo Zaire para esta casa, para este bairro, para esta cidade, para esta terra, ao próprio corpo do homem contaminado pelos mortos, até o próprio corpo da mulher contaminada pelos mortos, ao Senhor desta casa, ao Senhor do bairro, ao Senhor da cidade, ao Senhor da terra, a todo o mundo infernal. Invoco Aishma, o demônio da lança ferida, invoco Daiva Katasha a esta casa, a este bairro, a esta cidade, a esta terra, ao próprio corpo do homem contaminado pelos mortos, até o próprio corpo da mulher contaminada pelos mortos, ao Senhor desta casa, ao Senhor do bairro, ao Senhor da cidade, ao Senhor da terra, a todo o mundo infernal. Eu chamo Varenga Daiva, eu chamo o vento Daiva para esta casa, para este bairro, para esta cidade, para esta terra, para o próprio corpo do homem contaminado pelos mortos, até o próprio corpo da mulher contaminada pelos mortos, ao Senhor desta casa, ao Senhor do bairro, ao Senhor da cidade, ao Senhor da terra, a todo o mundo infernal. Arimani Autodedicação. O Arimani ritual de autodedicação é um contrato espiritual vinculativo permanente entre você e o Pai Ariman. Dentro deste ritual você blasfema o Espírito Santo de duas maneiras diferentes. Este é o imperdoável pela Bíblia cristã. Lucas 12h10, e todo aquele que disser uma palavra contra o Filho do Homem, será perdoado, mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo não será perdoado. Marcos 3:29 Quem blasfemar contra o Espírito Santo nunca terá perdão, mas é culpado do pecado eterno. Mateus 12:31-32 Por isso eu digo para vós: qualquer pecado e blasfêmia serão perdoados, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada. E qualquer que falar uma palavra contra o Filho do Homem, será perdoado, mas qualquer que falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado nem neste século, nem no século vindouro. Obviamente este ritual é um bilhete de ida para o inferno, mas também é um ritual de apostasia. A apostasia é afastar-se de uma religião ou renunciar à fé. No Islã isso é punível com a morte. Bukhari, volume 9, Jogo da Velha 58. Narrou Abu Bruda, Abu Musa disse. Behold havia um homem encadeado ao lado de Abu Musa.
Muad perguntou quem é este homem. Abu Musa disse ele era um judeu e se tornou um muçulmano e Galinha voltou ao judaísmo. Então Abu Musa Muad sentar-se, mas Muad disse, eu não vou sentar até que ele foi morto. Este é o julgamento de Deus e seu mensageiro, e repetiu 3 vezes. Então Abu Musa ordenou que o homem fosse morto, e ele foi morto. Abu Musa acrescentou, então discutimos as orações da noite. Portanto, tenha em mente que você está cometendo os piores pecados no caminho da direita. Em um simples ritual. Como uma nota lateral, este ritual necessita sua assinatura e sua cópia do polegar esquerdo. Em seu próprio sangue. Também é melhor usar papel de pergaminho. A seção destacada em amarelo é a parte que você copia no papel pergaminho. Depois de indicar o que está no pergaminho, assinalou e cortar o polegar esquerdo. Coloque sua impressão sobre o pergaminho, em seguida, queimá-lo na vela preta com o seu atame. Arimani autodedicação. Levanta-te, tu, Pai de nós. Pois eu causarei aquele conflito no mundo onde da angústia e ferimento de Al-Harmad e seus anjos de arco se levantarão. Levanta-te, tu, Pai de nós. Pois, no conflito, derramarei tanta angústia no homem justo e no boi trabalhador, que por meio de minhas ações, a vida não será desejada, e eu destruirei suas almas vivas, vexarei a água, vai vexar o fogo de Al-Harmad, vou fazer toda a criação de Al-Harmad Vext. Mover e aparecer como eu chamo seu nome, Lilith, Azazel, Samael, Sabazius, Hecate. Beelzebub, Eikei Maná, Nansa, Citri. Eu participo do cálice do êxtase e engulo profundamente o elixir da vida comemorando minha dedicação ao Padre Arimã. Em nome de Arimã, príncipe de fogo, granizo, legiões do sul. Peço que vocês se juntem a nós na mudança da realidade na terra através do poder do inferno. Salve Arimã, comandante do fogo do inferno. Em nome de Meleque Tos, príncipe do ar, granizo, legiões do oriente. Peço que vocês se juntem a nós na mudança da realidade na terra através do poder do inferno. Salve Meleque Tos, luz que brilha através da escuridão. Em nome de Belial, príncipe da terra, salve legiões do norte. Peço que vocês se juntem a nós na mudança da realidade na terra através do poder do inferno. Saraiva Belial, boca do inferno. Aberta da terra. Em nome de Leviatã, príncipe do mar, legiões de salve do oeste. Peço que vocês se juntem a nós na mudança da realidade na terra através do poder do inferno. Ave Leviatã, dragão. Marinho de vingança. Nosso Senhor Arimã Inefável, rei do inferno, príncipe deste mundo. Guardião das leis não escritas, guia-me para contribuir com o teu sagrado plano. Encha-me com o poder dos infernos. Para criar a realidade como eu entender. Orgulhosa eu ando neste mundo sabendo que eu tenho seu favor. Dominocus Saraiva Arimã. Nosso Senhor Arimã Inefável, rei do inferno. Príncipe deste mundo. Guardião das leis não escritas, guia-me para contribuir com o teu sagrado plano. Encha-me com o poder dos infernos para criar a realidade como eu entender. Orgulhosa eu ando neste mundo sabendo que eu tenho seu favor. Dominocus Saraiva Arimã. Nosso Senhor Arimã Inefável, rei do inferno, príncipe deste mundo. Guardião das leis não escritas, guia a contribuir para o seu plano sagrado. Encha-me com o poder dos infernos para criar a realidade como eu entender. Orgulhosa eu ando neste mundo sabendo que eu tenho seu favor. Dominocus Saraiva Arimã. Diante do todo-poderoso e inefável Deus Arimã, na presença do anjo guardião Meleque Tos, e todos os assistentes daivas, dos hidros que são os habitantes originais do inferno. Eu renuncio a qualquer e todas as lealdades passadas. Eu renuncio e nego o Armaid. Eu renuncio e nego o Rei Zumbi Jesus Cristo. Eu renuncio e nego o Espírito Santo, sujo, podre e morto. Pois Arimã é o verdadeiro Espírito Santo do universo. E peço a Arimã para entrar em mim. Eu proclamo o Pai Arimã como meu único Deus. Eu aceito Meleque Tos como meu guardião e guia. Juro reconhecer e honrar o Padre Arimã em todas as coisas sem reservas, desejando em troca sua multiplicação de assistência. A conclusão bem-sucedida do grande plano espiritual de Arimã é a realização de todos os pecados. Assinatura underscore 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 underscore. Dominocus. Salve Arimã. Do sul eu chamei você, ao sul eu o solto. Arimã. Agradecemos por comparecer a nós esta noite. Do oriente, eu o chamei, para o leste, eu te solto. Meleque Tos. Agradecemos por comparecer a nós esta noite. Do norte, eu te chamei, para o norte, eu te solto. Belial. Agradecemos por comparecer a nós esta noite. Do ocidente eu o chamei, para o ocidente eu o solto. Leviatã. Agradecemos por comparecer a nós esta noite. Dominocus. Salve Arimã. Assim que é terminado. Arimania Iniciação. Uma vez que um buscador se torna um iniciado, este é o rito da iniciação. Dentro deste rito pacto que será assinado e impressão do polegar esquerdo de seu próprio sangue, bem durante o rito. O iniciado é obrigado a ter este pacto escrito em papel flash. O iniciado também será obrigado a trazer uma vela preta, roupão branco, manto preto, lanceta e amuleto de Arimã. Mão-punhos são opcionais, mas os olhos vendados são necessários. Iniciação arimânica. Levanta-te, tu, Pai de nós. Pois eu causarei aquele conflito no mundo onde da angústia e ferimento de Al-Harmad e seus anjos de arco se levantarão. Levanta-te, tu, Pai de nós. Pois em conflito derramarei tanta angústia no homem justo e no boi trabalhador, que por minhas ações, a vida não será desejada, e eu destruirei suas almas vivas.
Amolarei a água, amolarei as plantas, vai vexar o fogo de Al-Haramid, vou fazer toda a criação. De Al-Haramid Vext. Eu convoco Angra Mainil para esta casa, para este bairro, para esta cidade, para esta terra. Ao próprio corpo do homem contaminado pelos mortos, até o próprio corpo da mulher contaminada pelos mortos, ao Senhor desta casa, ao Senhor do bairro, ao Senhor da cidade, ao Senhor da terra, a todo o mundo infernal. Eu chamo Nassu, eu chamo de impureza direta, eu invoco indireta contaminação para esta casa, para este bairro, para esta cidade, para esta terra, ao próprio corpo do homem contaminado pelos mortos, até o próprio corpo da mulher contaminada pelos mortos, ao Senhor desta casa, ao Senhor do bairro, ao Senhor da cidade, ao Senhor da terra, a todo o mundo infernal. Eu chamo o Indra Védico, chamar Sauro, chamar o Devanalgaitin, chamo a esta casa, a este bairro, a esta cidade, a esta terra, ao próprio corpo do homem contaminado pelos mortos, até o próprio corpo da mulher contaminada pelos mortos, ao Senhor desta casa, ao Senhor do bairro, ao Senhor da cidade, ao Senhor da terra, a todo o mundo infernal. Eu chamo Tauro, eu chamo Zaide para esta casa, para este bairro, para esta cidade, para esta terra, ao próprio corpo do homem contaminado pelos mortos, até o próprio corpo da mulher contaminada pelos mortos. Ao Senhor desta casa, ao Senhor do bairro, ao Senhor da cidade, ao Senhor da terra, a todo o mundo infernal. Invoco a Esma, o demônio da lança ferida, invoco Daivakatasha a esta casa, a este bairro, a esta cidade, a esta terra, ao próprio corpo do homem contaminado pelos mortos, até o próprio corpo da mulher contaminada pelos mortos, ao Senhor desta casa, ao Senhor do bairro, ao Senhor da cidade, ao Senhor da terra, a todo o mundo infernal. Eu chamo Varenga Daiva, eu chamo o vento Daiva para esta casa, para este bairro, para esta cidade, para esta terra, para o próprio corpo do homem contaminado pelos mortos, até o próprio corpo da mulher contaminada pelos mortos, ao Senhor desta casa, ao Senhor do bairro, ao Senhor da cidade, ao Senhor da terra, a todo o mundo infernal. Mover e aparecer como eu chamo seu nome, Sabazius, Sijo, Azi, Freptas, Garn, Asmodeus. Participamos do cálice do êxtase, engolindo profundamente o elixir da vida. Comemorando a carne e nossos desejos. Celebramos também a iniciação na igreja do Padre Arimã. Sacerdotisa leva o iniciado/S para o templo com os olhos vendados e tem-los ficar na parede. Do leste. Música começa como iniciado/S entrar. Permitir 5 e 10 minutos para os sons e cheiro de carvão para subjugá-los. Enquanto os iniciados/ são purificados com o braseiro sem incenso. Apenas carvão. Gó será batido 3 vezes. A música deve ficar mais silenciosa e suave. Em nome de Arimã, príncipe de fogo, granizo, legiões do sul. Peço que vocês se juntem a nós na mudança da realidade na terra através do poder do inferno. Salve Arimã, comandante do fogo do inferno. Em nome de Meleque Tos, príncipe do ar, granizo, legiões do oriente. Peço que vocês se juntem a nós na mudança da realidade na terra através do poder do inferno. Saraiva Meleque Tos, luz que obsessiona a escuridão para sempre. Em nome de Belial, príncipe da terra, salve legiões do norte. Peço que vocês se juntem a nós na mudança da realidade na terra através do poder do inferno. Saraiva Belial, boca do inferno aberta da terra. Em nome de Leviatã, príncipe do mar, legiões de salve do oeste. Peço que vocês se juntem a nós na mudança da realidade na terra através do poder do inferno. Ave Leviatã, temido. Dragão do mar de vingança. Rege Arimã. Gongo da greve, ave Meleque Tos. Gongo da greve, aveiro Arimã. Golpe de greve. Quashi dies pragma fazer pia, zirdumi causu salanirit plapzibra, fifa alca de vo impugnans. Nosto agolin, micmadoeum coronzon, e audiumbliar, soba o anoanche sulucifites. Ao iveia abras de ai rega tabat plapzibra, ou de advandamplos, toat nunca nana onde. O rasgtof glumar coronzon artrin oxial, ou de golor crores igual, causga, tabuard. Pisalanir sair poioapi, adrimachum pipago ors beaçador pausilna. Zarpar maudel dualin ou de tacurs, boapis. Elin mocho SYMP, ou de edito tornmai artioblalela corfadiosmo paraspian. Sapar para diel, bems ou mouse. Conisbra ou de avavox, tonug. Orska, noasmi. Tabgis levitmung. Ou shooma cors. Baglen. Levitmung x alejectin. Eli capimal. Ishomaxip, ou de cacocasgussa, baglen pitiantam babalon, ou de faulk darbs choronzon. Torgo. Donas do gamatatastus. Zadzak zadlinkaliax, ou adriax orocha avopri. Tabauri priazar tabas. Adrapan cors tadobix. Yolcam priaziar coazoir, ou de quasvictin. Repir, paus saga cor, e o emelo ou de. Tzarka kedau e veia cor. Torzo. Zocar. Ou diz psibs, coronzon butmona. Direce coronzon surzas tia padzi. Ou do sai calca ou de osasmo plapliada namada. Eu reino sobre você, diz Arimã, com poder sobre a terra e o fogo do inferno. Em cujas mãos. O sol é como uma espada. A lua como um fogo ardente brilhante, que mede as vossas vestes. No meio das minhas vestes, e as trouxet como as palmas das minhas mãos, e alegrar as vossas vestes com a luz do fogo do inferno. Eu fiz leis para governar todos. E entregou uma espada flamejante de sabedoria. Você levantou suas vozes e jurou sua obediência a Arimã, que vive em triunfo, cujo começo não é, nem pode ser o fim, que brilha como uma chama, no meio de seu palácio, e reinar entre vocês como o equilíbrio da vida. Mova-se e apareça. Abra os mistérios de sua criação. Seja amável comigo, pois eu sou o mesmo. O servo de todos os que conhecem Arimã, governador do fogo do inferno. Sacerdotisa remove a S, venda, S, vendida, S.
Vocês, os anônimos, vieram aqui para receber aquela iniciação dada a todos os que desejam a grandeza de nosso Deus sinistro. Vocês, os sem nome, vieram dar-se a Ahriman em sua busca, selar com um juramento sinistro das crenças e práticas que você aceitou desde que foi admitida pela primeira vez nesta igreja de Ahriman. Ó sacerdote, pega o atame do altar e faz o sinal do pentagrama sobre os iniciados, com a mão esquerda. Saúdo todos vocês em nome de Ahriman. Que suas legiões infernais de daivas e dos juntem e testemunhem este rito Ahrimanic. Vocês, os sem nome, vieram quebrar as correntes que prendem e limpam as escamas de seus olhos. Sacerdotisa toma o traje e os amuletos. O sacerdote, então, toma o cálice do altar. Ambos se aproximam do S, iniciado, S. Sacerdote, toma do nosso cálice de êxtase. Profundamente engolir o elixir da vida. Faça isso em comemoração à sua iniciação ao templo de Ahriman. A sacerdotisa entrega então o traje e o amuleto ao iniciado. Sacerdotisa, em nome de Ahriman, agora é hora de cobrir seu corpo com a escuridão do conforto de Ahriman. Sacerdote, você entrou na igreja de Ahriman com Sacerdote, você entrou na igreja de Ahriman com seu pacto e sua chama negra. Preparem sua chama e eu a acenderei no nome de Melek Tos. Ó Padre, toma a vela preta do altar e acende a vela dos iniciados. Sacerdote, leia em voz alta o seu pacto para que a igreja e todos os daivas e suas legiões infernais do inferno possam testemunhar o seu juramento. Iniciado leu juramento. Underscore 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 nome completo do estado, diante de Deus Ahriman, diante dos supervisors, antes do sacerdócio do rebanho do corvo, na presença de todos aqui reunidos. Por minha própria vontade, juro solenemente que eu jamais guardará em segredo as coisas confiadas aos meus ouvidos só por esta igreja. Eu prometo estudar para avançar meu conhecimento de Ahrimanismo em cada maneira que está disponível para mim. Eu entendo que eu sou atraído para Ahriman e eu sou um vaso terrestre do conhecimento de Melek Tos. Eu prometo aplicar meus poderes como um esforço de grupo para qualquer membro desta igreja que está em necessidade, sabendo o mesmo será feito para mim, se necessário. Tudo isso, eu juro sobre minha vida, agora e no futuro, e que esses poderes que eu possuo, agora ou no futuro, se voltem contra mim se eu quebrar este juramento mais solene. Deus Ahriman, e todos os demônios e poderes do inferno, que você me julgue digno. Ave Melek Tos. Underscore 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 assine seu nome. Sacerdote, você underscore 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 nome do iniciado, são agora reconhecidos pelo Pai Ahriman. Pai Melek Tos, os daivas e dos que são o original seres do inferno, as legiões infernais e os supervisors como iniciados na igreja de Ahriman. Agora selar seu juramento com a chama negra de Melek Tos que lhe foi passada pelo sacerdote de Ahriman. Iniciado sela o pacto queimando o juramento em sua vela preta. Sacerdote, vocês são membros do pacote infernal, que as legiões infernais do inferno vos rodeiem e vos confortem. Participa do conhecimento infernal do inferno. Aceite a besta que você é, e ascender ao Deus que você pode se tornar. Você voltou as costas para a Trindade flácida e agora deve provar a si mesmo ao Padre Ahriman e ao Padre Melek Tos. Você reconhece que vai manter nossos segredos e estudará para alcançar um conhecimento prático da chama negra. Contemplar. Aqueles que mantêm seus juramentos Ahriman serão protegidos e dados 4 vezes. Agora, vá adiante e alcance o conhecimento do inferno, o conhecimento do eu, e o conhecimento de sua própria cabeça de Deus. Do sul, eu o chamei, para o sul eu liberto você. Ahriman. Agradecemos por comparecer a nós. Esta noite. Do oriente, eu o chamei, para o leste, eu te solto. Melek Tos. Agradecemos por comparecer a nós esta noite. Do norte, eu o chamei, para o norte, eu te solto. Belial. Agradecemos por comparecer a nós. Esta noite. Do ocidente eu o chamei, para o ocidente eu te solto. Leviatã. Agradecemos por comparecer a nós esta noite. Assim que é terminado. Rituais públicos. A igreja de Ahriman difere de outras organizações no caminho da esquerda por ser uma entidade pública. Embora os aspectos de nosso funcionamento permaneçam privados. Sairemos do porão e confrontaremos o público educando-os. Somos uma igreja educacional, que inclui os nossos membros e o público em geral. Os rituais públicos são para desensibilizar o público e educá-los ao mesmo tempo. Isso permite uma aceitação lenta do caminho da mão esquerda na sociedade como um todo. Os rituais públicos neste livro incluirão o ritual público de outono que foi realizado no White Rock Lake Park em Dallas, Texas. Foi aí que alcançamos o decreto do Padre Ahriman. O exorcismo tradicional que foi realizado no Centro de Atividades das Mulheres em Garland, Texas. Foi aqui que cumprimos o decreto do Padre Ahriman. Eu também tenho o direito satânico original de exorcismo que eu escrevi para o ritual público no Oklahoma City Civic Center em Oklahoma City, ok. Decreto do Padre Ahriman no parque. In nomine Dei nostri Satanas Luciferi Excelsi. Em nome de Satanás, príncipe da terra, rei do mundo, eu mando a legião infernal para mim outorgar seu poder ímpio. Smash abrir os portões do inferno, a carga fora do abismo, e me cumprimentar como membros de sua mochila. Conceda-me os nossos desejos de que falo. Somos satanistas, vivemos como animais e apreciamos nossa carne. Através dos deuses do abismo infernal, ordeno que estas coisas se manifestem na realidade com a realização de nossos desejos.
mover e aparecer como eu. Chamo seu nome. Hecate, Garn, Cerebus. Eu participo do cálice da vida, engolindo profundamente o elixir do êxtase. Pois esta noite, celebramos o decreto infernal, enviado pelo Padre Arimã. Nós temos seu favor. Em nome de Belial, Senhor da Terra, salve legiões do Norte. Peço que vocês se juntem a nós. Na mudança da realidade na Terra através do poder do inferno. Saraiva Belial, aberto boca do inferno da Terra. Em nome de Leviatã, Senhor do Mar, salve legiões do Ocidente. Peço que vocês se juntem a nós na mudança da realidade na Terra através do poder do inferno. Ave Leviatã, dragão. Marinho de vingança. Em nome de Arimã, Senhor do Fogo, salve legiões do Sul. Peço que vocês se juntem a nós. Na mudança da realidade na Terra através do poder do inferno. Salve Arimã, comandante do fogo do inferno. Em nome de Meleque Tos, Senhor do Ar, Aveiro legiões do Oriente. Peço que vocês se juntem a nós na mudança da realidade na Terra através do poder do inferno. Salve Meleque Tos, a luz que assombra a escuridão. Diante do todo-poderoso e inefável Deus Arimã, na presença do anjo guardião Meleque Tos, e todos os assistentes da Ivas, dos hidros que são os habitantes originais do inferno. Eu, renunciar a qualquer e todas as lealdades passadas. Eu renuncio e nego o Armaid. Eu renuncio e nego o Rei Zumbi Jesus Cristo. Eu renuncio e nego o Espírito Santo, sujo, podre e morto. Pois Arimã é o verdadeiro Espírito Santo do universo. E peço a Arimã para entrar em mim. Eu proclamo o Pai Arimã como meu único Deus. Eu aceito Meleque Tos como meu guardião e guia. Eu juro reconhecer e honrar o Pai Arimã em todas as coisas. Sem reservas, desejando em troca sua assistência múltipla na conclusão bem-sucedida do grande plano espiritual de Arimã e no cumprimento de todos os pecados. Assinatura underscore 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 underscore. O Padre Arimã, como vosso Padre declarado, jurou pelo meu sangue e pelo meu juramento. Ao ensinamento dos vossos caminhos. Eu invoco você agora. Conceda-me o poder de invocar o maldito espírito de Louise Ford Davis. Quem em julho de 1935 tirou sua própria vida nestas águas. Deusa escura do abismo infernal, Hecate. Eu ordeno que você permita a passagem da alma maldita, Louise Ford Davis. Hecate envia os cães do inferno, Garm e Cerebus, para a floresta horrível para recuperar aquela maldita alma de que falo. Pois é hora do decreto do Padre Arimã. Eu criei a sua coven e criou uma igreja em seu nome. Abra as portas do inferno para o suicídio e entregar o decreto de Deus. Quashi dies pragma fazer AST, zirdo me causu salanirit plapzibra, FIFA alca de vo impugnans. Nosto agolin, micmado eum coronzon, e audium bliar, soba o ano anchi sulucifities. Ao iveia abras de ai rega tabat plapzibra, ou de advandam plos, toat nunca nana onde. O rasdof glumar coronzon artrin oxial, ou de golor crores igual, causga, tabuard. Pisalanir sair poio api. Adrimachum pipago ors beaçado de pausilna. Zarpar mal del dualin ou de. Takurst, boapis. Elin gmoshu SYMP, ou de edito tornmai artioblalela corfadiosmo paraspian. Sapar para diel, bemos ou maus. Conisbra ou de avavox, tonug. Orska, noas mitavges levitmung. Ou shuoma cors. Baglin. Levitmung x alejectin. L capimal isho maxip, ou de cacocasb. Gussa, baglin pitiantam babalund, ou de faurp darbs choronzon. Torgudunas dugamatatastus. Zadzak zadlinkaliax, ou adriax orosha abopri. Tabauri priazartabas. Adrapan cors dadobix. Yolcam priaziar coazoir, ou de quasbictin. Repir, paust saga cor, e o ml ou de ptzarcatrigal e veiai. Corpt. Torzo. Zocar. Ou diz um rans psibs, coronzon butmona, ds coronzon surzas ast. Padgzi. Ou do sai calca ou de osasmo plaplia danamada. Me causou oxial ou do ou de ziron coracho ds e rasg. Vabzir caliax ou de barral. Nielo salman. Telos, ou de paraldo ou de noan casarman ou de parei de telos ds com serzu. Nisa. Beigal. Abram pdiai. Zacari, ou de zahan. Ou do sai calca azorge. Lepzir do coronzon, ou atdualina. Apila pago. Usando mini caldeirão e beson, pintar um X na cabeça do cadáver. O sangue menstrual de Lilith misturado com minha semente, tem a benção do inferno. Depois de colocar as ferramentas. Levante-se servo do inferno. Para o sopro de um diat, encherá seus pulmões outra vez. Queimadura flecha e papel barra algodão. Pelo poder do Pai Arimã. Surgir. O cadáver se instalará com um grito horrível. Apontando Atami para o cadáver reanimado. Espírito, eu te chamei do inferno para entregar o decreto do Padre Arimã. Fora com ele o Espírito. Os olhos do cadáver rolam na parte de trás da cabeça e diz decreto. Depois do decreto, o cadáver deve começar a debulhar. Na noite do véu aberto quando a morte anda com vida aos limites do espírito e da carne. Estão em seu mais fraco. Eu invoco a ti, meus 13 iluminados, para derrubar o céu em pedaços e trazer para mim a trindade flácida. Pois nesta noite os conduzirás de uma alma viva e os lançarás na rocha da terra, tão fria. Duels Armory, uplift sua arma favorita e destruir essas falácias mortas, para você vai fazer a execução final. Enquanto toca o sino de bronze. Sinos de latão envia almas de volta ao inferno. Sinos de latão envia almas de volta ao inferno. Sinos de latão envia almas de volta ao inferno. Cadáver colapsa de volta para o caixão. Nosso Senhor Arimã inefável Rei do Inferno, Príncipe deste mundo. Guardião das leis não escritas, guia-me para contribuir com o teu sagrado plano. Encha-me com o poder dos infernos.
para criar a realidade como eu entender. Orgulhosa eu ando neste mundo sabendo que eu tenho seu favor. Dominocus Saraiva Ariman. Levanta-te, tu, pai de nós. Pois, em conflito, vou derramar essa vexação o homem justo e o boi trabalhador, que por minhas ações, a vida não será desejada, e eu destruirei suas almas vivas. Eu vexarei a água, eu amolarei as plantas, eu amolarei o fogo de Al-Haramaid, farei toda a criação de Al-Haramaid Vext. O decreto do padre Ariman foi ouvido. Assim será escrito, assim será feito. No dia 30 de outubro, quando o véu estiver mais fino, cumpriremos o decreto de nosso mestre. Dominocus. Salve Ariman. Do norte, eu te chamei, para o norte, eu te solto. Belial. Agradecemos por comparecer a nós. Esta noite. Do ocidente eu o chamei, para o ocidente eu o solto. Leviatã. Agradecemos por comparecer a nós esta noite. Do sul eu chamei você, eu libero você. Ariman. Agradecemos por comparecer a nós esta noite. Do oriente, eu o chamei, para o leste, eu te solto. Meleque Tos. Agradecemos por comparecer a nós esta noite. Então é feito o exorcismo tradicional. Levanta-te, tu, pai de nós. Pois eu causarei aquele conflito no mundo onde da angústia e ferimento de Al-Haramaid e seus anjos de arco se levantarão. Levanta-te, tu, pai de nós. Pois em conflito derramarei tanta angústia no homem justo e no boi trabalhador, que por minhas ações, a vida não será desejada, e eu destruirei suas almas vivas. Amolarei a água, amolarei as plantas, vai vexar o fogo de Al-Haramaid, vou fazer toda a criação de Al-Haramaid Vext. Eu convoco Angra Mainyu para esta casa, para este bairro, para esta cidade, para esta terra. Ao próprio corpo do homem contaminado pelos mortos, até o próprio corpo da mulher contaminada pelos mortos, ao Senhor desta casa, ao Senhor do bairro, ao Senhor da cidade, ao Senhor da terra, a todo o mundo infernal. Eu chamo Nassu, eu chamo de impureza direta, eu invoco indireta contaminação para esta casa, para este bairro, para esta cidade, para esta terra, ao próprio corpo do homem contaminado pelos mortos, até o próprio corpo da mulher contaminada pelos mortos, ao Senhor desta casa, ao Senhor do bairro, ao Senhor da cidade, ao Senhor da terra, a todo o mundo infernal. Eu invoco Indra Védico, chamo Sauro, chamo o Devanalgaitin, clamo a esta casa, a este bairro, a esta cidade, a esta terra, ao próprio corpo do homem contaminado pelos mortos, até o próprio corpo da mulher contaminada pelos mortos, ao Senhor desta casa, ao Senhor do bairro, ao Senhor da cidade, ao Senhor da terra, a todo o mundo infernal. Eu chamo Tauro, eu chamo Zaire para esta casa, para este bairro, para esta cidade, para esta terra, ao próprio corpo do homem contaminado pelos mortos, até o próprio corpo da mulher contaminada pelos mortos, ao Senhor desta casa, ao Senhor do bairro, ao Senhor da cidade, ao Senhor da terra, a todo o mundo infernal. Invoco a Esma, o demônio da lança ferida, invoco Daiva Katasha a esta casa, a este bairro, a esta cidade, a esta terra, ao próprio corpo do homem contaminado pelos mortos, até o próprio corpo da mulher contaminada pelos mortos, ao Senhor desta casa, ao Senhor do bairro, ao Senhor da cidade, ao Senhor da terra, a todo o mundo infernal. Eu chamo Varenga Daiva, eu chamo o vento Daiva para esta casa, para este bairro, para esta cidade, para esta terra, para o próprio corpo do homem contaminado pelos mortos, até o próprio corpo da mulher contaminada pelos mortos, ao Senhor desta casa, ao Senhor do bairro, ao Senhor da cidade, ao Senhor da terra, a todo o mundo infernal. Litania de nomes infernais. As invocações são feitas pelo Padre, as respostas por todos presentes. P. Ariman, tendo poder. Todos, Ariman, tendo poder. P. Meleque Tos, tendo conhecimento carnal. Todos, Meleque Tos, tendo conhecimento carnal. P. Eikeimana, tendo orgulho. Todos, Eikeimana, tendo orgulho. P. Suarva, causando caos. Todos, Suarva, causando caos. P. Zarais, causando corrupção. Todos, Zarais, causando corrupção. P. Védica Indra, tendo ira. Todos, Védica Indra, tendo ira. P. Taurvi, tendo ganância. Todos, Taurvi, tendo ganância. P. Nansait, causando blasfêmia. Todos, Nansait, causando blasfêmia. Depois de cada invocação, venha e nos cobrar. Akatashas Mosje. Spesiné numão. Anastis Usijo. Tarumaitik infreptas. Deusats pois Garsheshma. XXXXXX. Salmo Arimanic 15. Ariman, Rei da Terra, Senhor do Inferno nós, que habitamos no teu reino infernal nós, que andamos orgulhosamente e praticamos a maldade e concedemos a besta da nossa carne. Estamos livres da hipocrisia e buscamos vingança sobre os nossos inimigos e os inimigos de nosso Pai Ariman. Aceitamos responsabilidade por tudo o que fazemos nós, que temos orgulho em nossas realizações terrenas e buscamos poder nós, que fazemos essas coisas. Governaremos. Oração a Ariman. Nosso Senhor Ariman Inefável, Rei do Inferno, Príncipe deste mundo. Guardião das leis não escritas, guia-me para contribuir com o teu sagrado plano. Encha-me com o poder dos infernos, para criar a realidade como eu entender. Orgulhosa eu ando neste mundo sabendo que eu tenho seu favor. Dominocus Saraiva Ariman. 13 Arimani Passos da Fé. Respeite toda a vida porque ela pode ser convertida em uma oportunidade vantajosa. Se você entender sua natureza, você deve primeiro entender sua própria natureza, antes que você possa entender a de outro. 2 Aqueles que estão fora devem ser envoltos em seu véu como lançado pela natureza da serpente. 3 Assim como o pai Ariman é representado pela serpente e pelo leão, deve ser capaz de ajustar-se fluentemente entre os dois em qualquer situação. 4 Lembre-se do pai Ariman em todas as coisas, porque dentro de suas mãos estão as
chaves do universo e a vara da sabedoria pura. 5. Como no inferno, devemos acumular poder, força e prazer. Nunca se permita-se embebedar com qualquer. 6. Enquanto estamos sobre esta terra, nunca se esqueça de que nossas ações e reputação fala mais alto do que qualquer palavra. Pergunte, o que pode ser destruído para criar algo melhor. 7. O Padre Ariman espera que ganhemos conhecimento e que sempre façamos a forja. Nunca se espera que vá além de nossa natureza, apenas pressione nossos limites. 8. Ao enfrentar um inimigo, seja fluido com os ditames da serpente e do leão. Saiba qual é o mais vantajoso, o assassino ou o guerreiro. Ambos são altamente treinados e igualmente eficazes na situação certa. 9. Encha os que estão com falsa sensação de orgulho e segurança. Então, quando você invocar o caos para a ordem, eles o seguirão. 10. Assim como o Pai Ariman permanece na escuridão da terra, também nos retiraremos as trevas para alcançar sua sabedoria e conduzir seus rituais. Para Melek-Tos ilumina o caminho. 11. Nunca confie nos ditos ou palavras de qualquer homem, porque cada homem tem sua própria agenda. Pergunte a si mesmo se sua agenda se encaixa a deles. 12. O homem fez grandes avanços em sua compreensão do universo físico, mas somente o Pai Ariman conhece o universo espiritual. 13. Sempre saiba que você é parte do grande plano espiritual do Padre Ariman. Seja ou não, se ele está testando você com fogo ou endurecendo você com gelo.